A história começa com um grande dragão Aí, Gabi, demoníaco, bora lá. dizendo que há 100 anos um meteoro de outro mundo caiu no reino demoníaco. E ele falou que apesar dessa pessoa na frente dele, que tá morrendo agora, ter brincado bastante com esse poder esquisito que ele tem, é aqui que a jornada dele termina. E perguntou pra esse mortal qual o desejo dele. Que desejo moveu ele por tanto tempo, por toda essa jornada, pra ele morrer aqui. E o humano falou que o lugar que ele chamava de casa. E ele vai voltar. E o dragão perguntou, voltar? Pra alguém que desafiou o grande dragão demoníaco? Isso é um desejo tão insignificante, mesmo sabendo que nunca pode ser realizado. Ele veio até aqui sabendo disso. O poder pra voltar pra casa dele, o orbe dimensional, tá no coração do dragão. E o humano perguntou se ele sabe o quanto que ele passou pra chegar aqui, por quanto tempo procurou por ele. Foi um século inteiro, 100 malditos anos, nesse mundo de merda. E o dragão falou então que se considera sortudo e vai dar um fim à existência insignificante dele agora. E o humano falou que sim, ele finalmente pode acabar com isso. Então um grande brilho surgiu do seu corpo, tanto que ofuscou até o dragão, e perguntou que luz perturbadora é essa que feriu seu corpo. E o dragão percebeu que o humano estava se curando completamente. Isso não é uma simples habilidade de cura normal, isso é a regeneração. E o humano perguntou se vai tirar sozinho regeneração ou não é vai ter que normal? tomar o coração do peito dele. E o dragão percebeu a merda que tinha se metido, e esse guerreiro humano falou que ele tinha somente 3 segundos. E o dragão percebeu o que era essa magia de cura. Mas o humano falou, bom, 3. Ele já esperou tempo demais. Já? E finalizou o dragão ali mesmo. E esse Fácil é o assim? caçador Min Siwu, da classe curandeiro. Até que uma voz perguntou se ele passou 100 anos pra acabar com bolas de um dragão. Ele tem gostos muito lá peculiares. Mas o Siwu mandou Realmente? essa voz, que se chamava Frey, calar a boca. É um orbe dimensional, não bolas. Então, ele engoliu esse cristal. sei. Logo, Ih, colocou a bola na boca? Caralho. O cara pega a bola do dragão e coloca na boca, que é isso? círculo mágico se formou em volta dele. Ele pensou que Ah, tá finalmente bom. estava voltando pra casa, para os seus discípulos e para o seu irmão mais novo. Ele tá voltando Ok. pra terra. Então ele acordou numa floresta bem iluminada pelo sol e se levantou de repente. E ele falou com aquela voz, o Frey, chamando ele de aproveitador, que perguntou o que o Siwu queria. Ele estava ocupado, vomitando por conta do enjoo. E o Siwu falou que ele é um nojento e falou pra ser digerido logo. E o Frey perguntou se realmente queria digeri-lo. O resultado vai ser bem desagradável. E o Siwu falou que é melhor ele calar a boca antes que ele vomite também. Mas o Siwu se perguntou se essa aqui é a Terra, não é? E o Frey perguntou se ele não reconhece sua própria casa. Mas o Siwu falou que o cenário sempre muda na Terra. Ela é bem grande, sabia? E o Siwu falou que o fluxo de mana parece semelhante ao estar dentro de um portal. Até que de repente a magia dele começou a sobrecarregar de algum jeito. E ele se perguntou o que aconteceu com a mana dele. E ele falou, droga, de novo não. Ele falou que parece um efeito colateral de uma viagem dimensional. Quando ele foi mandado da Terra pro outro mundo, os atributos dele também diminuíram drasticamente. Ele deve estar com o quê? 20% do seu poder atual. E o Frey perguntou, Ok, 20%? tá bom. Recupera rápido antes que eu te expulse do seu próprio corpo. E o Siwu perguntou Oi? se ele acha que é fácil assim. Da última vez, ele demorou décadas pra se recuperar completamente. E o Frey perguntou, décadas? Tô cancelando o nosso contrato. Com essa mana Ok, pelo que deu pra entender até agora, esse tal de Frey é um carinha que entrou dentro do corpo do Prota, lá ele, e depois... Mas não é desde o início da jornada, foi mais uma coisa recente. Entendi. patética, não dá pra usar nem metade das habilidades. Mas o Siwu falou que também ele não é inútil nesse ponto. Enquanto isso, tinha uma garota pensando que se perdeu dos seus aliados enquanto fugia pela sua vida. Mas o mais importante, por que apareceu um orc nessa dungeon? Então ela tropeçou e caiu de cabeça no chão. Vixe, Só que começa então, a fazer quando o estava F, prestes a moça. ser pega, o Siwu derrubou o orc com um tapão e perguntou pra moça, isso aqui é o planeta Terra? E ela, muito nervosa, falou que sim. E ele perguntou também se estavam na Coreia e qual ano era. E ela respondeu sim, Coreia, e no ano 2037. Mas ela tava pensando que o Siwu derrotou É o mais orc com um futuro. Ok, é mais futurista do que o nosso mundo atual. soco. E o Siwu pensou que foi sugado pra outra dimensão em 2027. Então 100 anos no reino demoníaco se tornaram 10 anos aqui. E ele perguntou Ok. quem é o presidente agora. E ela falou Choi Dai-su. E ele perguntou como é que é? Aquele brutamonte sem um olho? Capenga? E o Siwu pensou, aquele desgraçado virou presidente. Ele perguntou se não tinha ninguém melhor pra esse cargo, não? E a garota se perguntou se ele tava interpretando um clichê de história de regressão, alguma coisa assim. Mas o Siwu falou que de o qualquer clichê. maneira, o
fluxo de mana tava estranho aqui. Eles estavam dentro de um portal e a garota falou que isso aqui é a torre do tutorial. E ela falou que apareceu alguns anos atrás. É como um portal para caçadores iniciantes. E completar como um caçador pode despertar e ganhar novas habilidades. E quanto maior for a classificação, em melhores guildas ele pode entrar. Então todo mundo corre para cumprir o mais rápido possível. E o Siwoo falou que no tempo dele eles despertavam muito bem sem essa baboseira de torre aí. Mas a garota falou que isso é só para os caçadores da primeira geração. O Siwoo perguntou então se você chegar no topo da torre cumprindo ela, é isso? E perguntou quanto tempo normalmente leva. A garota falou que 8 semanas, se ele for bem habilidoso, 6 semanas. O detentor do recorde é um gênio da segunda geração, o Ryu Ji-wan. Ele limpou em 3 semanas. E o Siwoo suspirou ouvindo 3 semanas. Até que então uma grande criatura se aproximou. Era um tigre troll. Enquanto a mulher ficou completamente desesperada, o Siwoo falou que 3 semanas é tempo demais. O seu fluxo de mana e corpo estavam lentos, mas... E a garota avisou, pelo amor de Deus, tem um tigre troll aqui! E bem quando ele pulou pra atacar e comer a cabeça do Siwoo, ele falou que vai dar um tempinho extra porque ele tá se recuperando, né? Então ele só dá um tapão na cara do tigre, arrancando um monte de dente. Ok, fácil. 5 dias. 5 dias era esperado. Deve ser o suficiente pra subir a torre. Enquanto isso, no escritório de Min Si-jun, o mestre da guilda Império, alguém acabou de informar que uma pessoa saiu da torre do tutorial. E o Si-jun falou que fazem 8 semanas desde que entraram. Isso não é nada mal, na verdade. Mas a pessoa falou que o problema é que essa pessoa não estava registrada na entrada. Não tem nenhum registro dele, de quem ele é, de qual grupo. E agora ele tá causando uma comoção lá fora. E quando o Si-jun deu uma olhadinha, ele percebeu que era o seu irmão. E na torre aquela garota irmão, ok. se isso era real, ele realmente completou a torre em 5 dias. E o Siwoo, derrotando o último chefe da torre, falou que sente que tá com 25% do seu poder. Então o sistema falou que o tutorial foi completo. Estão calculando os status e analisando compatibilidade de habilidades. Só que o valor foi imensurável. Opa, mais um hackzinho para nós prata? Tipo, ei, me leva com você. E o Siwoo pensou que finalmente vai pra Seul. Então, logo depois dele sair do portal, é claro que tava uma comoção e um grande homem se aproximou, perguntando que barulheira é essa aqui. Um dos subordinados falou que o portal se abriu, então deve ter algum tipo de problema, talvez? E o grandão pensou que viu essa bonitinha entrando na torre. E esse era o segundo líder do esquadrão, que foi se aproximando. E o cara que cuidava do portal falou que esses dois acabaram de sair da torre do tutorial, mas o cara, no caso o Siwoo, não estava registrado na entrada. E o segundo líder pensou que um cara que afirma ter limpo a torre saiu sem nenhum arranhão, e também pensou que ele parece um parasita morto de fome, e pensou que ele deve ter adquirido uma habilidade até que decente. Então ele falou que lidaria com esse caso. E o cara perguntou quem diabos é o Siwoo e por que ele não tá na lista. E o Siwoo falou que porque ele não entrou pela entrada. E o cara falou que isso não fazia o menor sentido, conte a verdade! E o Siwoo falou que simplesmente aconteceu, E o segundo líder falou que não tá respeitando os mais velhos, Ele apontou o dedo pra testa do Siwoo e falou que só de olhar pra ele dá pra dizer que ele despertou algum tipo de habilidade de disfarce e tá se fingindo. E falou que se não quer morrer, é pra contar logo tudo o que aconteceu. E perguntou que expressão é essa no rosto dele. E falou pra desembuchar o que tem pra falar. Ou vai ter que arrancar da boca dele. Vai bater no cara, certeza. Um sorrisinho e falou pra fechar essa boca dele porque tá com cheiro de merda. Daí ele se Cuidado! Do nada! Perguntou se ele disse alguma coisa de... Ela tá cumprindo a sua função, que é guarda, tá? Ela viu uma coisa estranha, o cara é suspeito, claramente, então foi interrogado. Acabar com a raça dele, né? E falou que se quer tanto lutar, cala a boca e luta logo. E falou que ele vai até tampar a respiração durante o combate porque ele tá fedendo. E quando o segundo líder partiu pra cima, o Siwoo continuou bem calminho. E ele falou que esse tipo de gente não escuta, não é? E mais tarde, quando o irmão dele apareceu pra averiguar a situação, o subordinado dele ficou desesperado porque tava todo mundo surrado, espancado no chão. Óbvio. E o cara do portal falou que tava tendo uma comoção, o segundo líder chegou, só que o cara que arrumou a briga bateu em todo mundo e desapareceu. Mas o Si-jun perguntou se não tem nenhuma gravação da câmera. Então, quando foi mostrada a gravação, os 3 partiram pra cima, só que todos foram surrados ao mesmo tempo e a pessoa, no caso o Siwoo, desapareceu. E o cara do portal falou que foi simples assim. O cara derrubou 5 caçadores de uma vez e simplesmente desapareceu. E falou que, considerando que ele é um caçador que acabou de passar pela torre, ele pode ter pego uma habilidade de furtividade. E o Si-jun falou que não, ele só tá indo bem rápido. E ele pensou sobre seu irmão, Siwoo. E ele pensou que o Siwoo tá igualzinho a 10 anos atrás. Então, ele começou a dar suas ordens. Ele falou pra emitir o mandado e mobilizar todos da guilda Império se for preciso, pra encontrar essa pessoa. Mas falou que não importa o que faça, não tente entrar em combate com ele. É apenas para dizerem que fazem parte do grupo do Si-jun, que ele vai entender.
E o Sejong se perguntou onde que seu irmão estava esse tempo todo. Sequestrado, fugiu de casa? Se estivesse na Coreia, já teria encontrado com ele. Mas ele pensou, se fosse essa situação, pra onde ele iria primeiro? Até que então a garota que estava com o Siwoo na casa, não foi? Tava lá parada ainda, e o Sejong perguntou se ela tava junto do Siwoo. Não tava? Ela falou que, pra ser bem sincera, ela não fez nada. O Siwoo que cuidou de tudo. Mesmo assim, ela acabou despertando junto dele. E o Sejong falou que ela deve ter pego uma habilidade bem legal até. Ela falou que não tem certeza se é boa ou não, mas ela acabou com uma habilidade de ranquear. E o Sejong pensou, ranquear? A avaliação final não foi feita ainda, mas é melhor garantir isso desde cedo. E ele falou que combinaria pra ela os melhores termos de contrato pra que ela entrasse na Guilda Império. O que ela acha? E ela perguntou, Guilda Império? Ela falou que seria uma honra, claro. Toda florzinha. Alguém se aproximou dizendo que pra Guilda Império eles agem mais como bandidos. E o Sejong falou pra tomar cuidado com essa boca, Ryu Ji-won. E o Ryu perguntou se ofendeu ele sem querer e falou que não sabia que ele era tão sensível. E esse é Ryu Ji-won, um Rank S, líder da guilda Diamante. E ao lado dele estava Choi Sung-gil, também Rank S, líder da guilda Leão. Pera, calma lá. E ao lado dele estava Choi Sung-gil, também Rank S, líder. Não sei porquê, mas eu ouvi a... Tal. Então pensei que era uma mulher, é isto. Ok. Da guilda Leão Assustei-me. E ele falou que alguém passou na frente deles, não é? E falou que parece que todo mundo veio depois do aviso da associação. Aparentemente a equipe de segurança foi extinta e o não registrado que despertou acabou desaparecendo, não foi isso? E o Ryu falou que esse cara deve ser muito atrevido, causando tanta confusão no momento em que sai da torre. Mas o Choi falou que seja quem for, tem que encontrá-lo rápido. Se despertou uma habilidade desse calibre, há uma grande chance de se tornar um recurso bem valioso para qualquer guilda. E falou que, pra ser honesto, eu quero ele também. O Ryu falou então que vai ser o primeiro que achar, fica com ele. E falou que se o Sejong tá usando esse tipo de método, esse também é válido, não é? Mas ele só olhou de cara feia e não respondeu nada. E o Choi falou que vai ser assim, cada um segue o seu caminho. Nenhum deles tem muito tempo a perder. Então se alguém encontrar ele, eles vão pelo menos compartilhar a informação, pode ser? E falou pra senhorita que também vai dar o cartão dele pra ela. Com a classificação que ela conseguiu, terá várias ofertas chegando. E o Ryu, indo embora, falou que vai deixar eles sabendo caso ache ele. E o Sejong falou, sim, claro. Então o Ryu volta pra perto do seu subordinado, que pergunta como é que foi a conversa. Mas o Ryu falou pro Jin-Sik, que é o nome desse subordinado, para reunir todos os caçadores de Rank D da Diamante e para formar equipes de busca, pois eles estão procurando uma pessoa. E o Jin-Sik perguntou por que tanta importância. E o Ryu falou que é porque eles estão procurando por alguém da mesma linhagem do Min Sejong. Só que enquanto isso, o próprio Siwoo tava lá mandando um frangão frito pra dentro e o dragão na barriga dele falou que isso é uma delícia. Ele perdeu tanto da... é o dragão! sua vida sem degustar isso aqui. E perguntou se o Siwoo viveu 100 anos sem isso aqui. Ele é psicopata? E o Siwoo pensou que estava recuperando seu poder ainda, pelo amor de Deus, cala a boca. Mas o Frei falou que o que ele não comer, ele quer. Então, depois de comer bastante... o dragão sabe que é bom. O Frei perguntou pra onde que ele vai agora. E o Siwoo perguntou, ué, pra onde mais? Eu vou pra casa. Quando eles chegaram, o Frei perguntou se essa realmente é a casa dele. E ele disse que sim. Mas quando abriu o portão, ele se lembrou do seu passado. Ele se lembrou do seu pai, se lembrou da sua mãe e de correr na direção deles e do seu irmãozinho. Sempre era assim, na hora do jantar. Só que agora, a casa tava uma bagunça, destruída e abandonada. Daí, vendo tudo aquilo, ele ficou sem expressão nenhuma no rosto. Daí se sentou no quintal e pensou que, como esperado, ele ainda não consegue se lembrar do rosto dos seus pais. E ele pensou que as pessoas dizem que o esquecimento é um presente dos deuses. Mas pra ele, isso foi uma maldição. 100 anos no reino dos demônios. Foi por isso que ele passou. Um campo de batalha sem fim em um planeta alienígena cheio de sangue. Os sentidos do Siwoo humanos eram entorpecidos e o seu corpo congelou no tempo. Por um tempo insuportavelmente longo, ele sentiu como se a maldição do esquecimento apagaria completamente tudo de sua mente. Então, ele se agarrou às suas memórias. Memórias do seu irmão mais novo, memórias dos seus discípulos. E assim, suas memórias nunca se transformaram em boas lembranças. Em vez disso, se tornaram uma obsessão e um arrependimento. Mas isso foi bom, porque foi o que manteve ele vivo por 100 anos. E o Frei falou que a casa dele tá tão fria e vazia, até o reino dos demônios parece mais aconchegante. E ele pensou que graças a essa voz também, ele não ficou maluco. Mas o Siwoo falou que lá no reino demoníaco também não tinha frango frito. E o Frei falou que é verdade. E o Siwoo se levantou dizendo que queria fazer uma caminhada também. Então, vamos aproveitar o momento. E ele falou que já tá na hora de procurar todo mundo. Ele tá se perguntando o que aconteceu com ele nesses últimos 10 anos. E ele pensou que o seu irmão deve estar se saindo bem também, né? Até que alguém grita que acharam finalmente
ele. Esse otário foi difícil de achar, mas conseguiram. E um cara ruivo perguntou se foi ele que fez um caos lá no portal da torre, não foi? E ele se apresentou como Byung Hakmoon, um caçador rank C da guilda Gyeonggang. E perguntou se ele sabe o quão difícil foi achá-lo. E o Siwoo pergunta o que ele quer. Um biscoito? Um troféu? Um carinho na cabeça? E o Byung perguntou se ele não escutou, não. Ele falou Gyeonggang. E o Siwoo falou Gyeonggang, como é que é? McDonald's? Tanto faz pra mim. O que você quer? E o pessoal perguntou se o Siwoo realmente não entende a situação. Ele vai segui-los de boa ou vai ter que ser do jeito difícil? E o Siwoo falou que primeiramente difícil é olhar pra cara feia dele. E falou que até chimpanzés estão virando caçadores hoje em dia. E isso deixou o Byung bem puto. E ele falou que o Siwoo tá precisando de uma massagem especial. Então, num piscar de olhos, estava do lado do Siwoo. E o acertou com um soco, arremessando ele num muro. E perguntou quem ele acha que chamou de chimpanzé. Mas o Siwoo tava lá, de boa, sem nenhum arranhão. Duro, parece uma estátua. Pra continuar batendo nele, porque parece que ele não aprendeu ainda. Só que o Siwoo tava concentrado na janela de sistema que apareceu diante dele. Era uma janela do sistema, mostrando a habilidade Relâmpago. É de rank C e duplica instantaneamente a velocidade de movimento e de regeneração do corpo. E ele perguntou o que o Frey achava. E o Frey falou que a primeira habilidade que ele encontrou depois de voltar pra Terra. Vale a pena tentar, por que não? Então o Siwoo se levantou e falou, beleza. Mas quando o Byung foi olhar pro Siwoo se levantando, ele já tava atrás do cara. E desceu um tapão na nuca do Byung que afundou a cabeça dele. E depois do cara comer bastante cimento, todo mundo ficou apavorado com isso. Mas então, sobre o corpo desse cara, o Siwoo se preparou e mandou o predador comer. Então, um círculo mágico se formou em volta do corpo do Byung. E o predador conseguiu extrair com sucesso a habilidade Relâmpago. E o Siwoo ficou feliz que essa habilidade funciona na Terra também. E o Frey falou que tava bem gostosa essa habilidade. Pena que não é tão saborosa quanto o frango frito. Mas a gangue que tava ali do lado ficou muito brava. Pera, não, de novo não. De novo não. Não vai ser o terceiro manhwa praticamente seguido de roubar poderes. E todos partiram pra cima ao mesmo tempo. Mas o Siwoo falou que é uma boa oportunidade pra testar essa nova habilidade, não é? E o Frey falou que é sim. Então ele usou o Relâmpago, acertando todos no seu alcance ao mesmo tempo. Só que um que não foi atingido partiu pra cima do Siwoo, mas foi contra-atacado com uma joelhada no estômago e caiu facilmente. E o Siwoo, depois de roubar a faca desse cara, falou que essa faca tava cega. Que tipo de espadachim não afia a própria arma? E ele conseguiu ver mais uma habilidade. Acho que não quer matar pessoas, né? Eu acho que é o meio lógico, né? De rank C+, que atinge os pontos fracos do inimigo. E o Siwoo partiu pra cima, dizendo que vai ficar com essa faca. Mas logo quando foi acertar o primeiro com ela, alguém gritou por ele, chamando ele de irmão mais velho. E quando ele se virou, percebeu que era realmente seu irmão mais novo. E ficou emocionado ao ver o Siwoo. E o Siwoo perguntou se era realmente o Sejun. E é explicado que 20 anos atrás, quando a Terra Pacífica foi lançada no caos, quando os portões começaram a se abrir... Pera lá. A primeira geração é do Prota, certo? Até aí tudo entendido. Segundo, a primeira geração durou 10 anos, então. Porque o Prota foi para outro mundo e aquela parada de entrar no portal para fazer aquilo, ou ganhar uma habilidade, isso só teve a partir da segunda geração. Então, o Prota teve no mundo com poderes por 10 anos. Monstros furiosos mataram todos pelas ruas. Mas então, houve o aparecimento repentino da primeira geração de caçadores, cujos poderes foram liberados no momento em que os portões apareceram. Era um período primitivo, onde não existiam leis ou políticas para lidar com essa crise, deixando todos desesperados. E nesse mundo turbulento, onde o país virou praticamente um apocalipse, o Sejun e o Siwoo arrumaram um jeito de sobreviver. Como caçador da primeira geração, o Siwoo abandonou a escola para se tornar um caçador, somente para que ele pudesse criar de uma criança indefesa. E o Sejun perguntou se ele não ia pra escola hoje, e o Siwoo falou que não. A partir de hoje ele tem que trabalhar. E o Sejun perguntou se era por causa dele, e o Siwoo falou que não, é só que ele é péssimo em estudar. Então ele decidiu começar a sua carreira mais cedo. E o Sejun perguntou se ele voltaria tarde, mas o Siwoo falou que não, ele voltaria logo. Então, no presente, o Siwoo chegou na casa do Sejun e falou que ele tinha uma ótima casa. E ele perguntou como que o Sejun comprou um lugar desse sozinho, sem empréstimo nenhum. Caraca, hein? Ele trabalhou muito. E o Sejun falou que não
não fez nada Maneiro. muito demais. Ele só ganhou dinheiro com as habilidades que ele aprendeu. Que aprendeu com seu irmão mais velho, inclusive. E ele falou que comprou essa casa pra eles morarem juntos. Então é claro que ele tem um quarto pra ele também. E o Sejong pensou que não acredita que é mesmo seu irmão diante dele. Ele não encontrou ele por 10 anos e agora simplesmente apareceu do nada. E o Siwoo perguntou se ele tem o seu próprio quarto. Caraca, ter um irmão mais novo realmente tá compensando agora. E ele falou que seu irmãozinho trabalhou muito, hein? E o Sejong falou que ele sofreu muito mais. Dizendo essas coisas estúpidas agora tá fazendo ele sentir que é realmente seu irmão. Mas ele perguntou se sabe o quanto procuraram por ele nesses últimos 10 anos. Onde que ele esteve esse tempo todo? E o Siwoo Finalmente falou que a vai pergunta. contar, mas tem que se sentar, porque a história dura 100 anos. Então, mais Realmente? tarde, o Sejong tava recapitulando tudo. 10 anos atrás, quando ele derrotou o quarto rei Olha, mano! demoníaco, ele foi lançado pra outra dimensão pelo poder do artefato que ele possuía. Daí, naquele outro mundo, o outro reino, ele conheceu um ser chamado Frey, coraçãozinho que do permitiu Miner. que ele extraísse habilidades de outras pessoas. Daí ele passou 100 anos se fortalecendo, procurando por um dragão que tinha uma magia dimensional, e derrotando aquele dragão, pôde pegar um orbe dimensional do coração dele que trouxe ele de volta. E o Siwoo falou que tudo isso tá certo. E o Frey, o predador, tá dentro dele. Ele veio pra terra junto. E o Sejong perguntou, como assim dentro? Como se fosse uma possessão? E o Siwoo falou Exato. que tá mais pra um parasita, um verme, sabe? E o Frey perguntou, como é que é? Você quer cagar sangue hoje? E o Siwoo falou que parece bobagem quando ele tá dizendo isso. E ele não precisa acreditar, desde que não ache que o seu irmão é maluco. Mas o Sejong falou que é claro que acredita nele. É o seu irmão. Além disso, não é o tipo de mundo onde isso que ele falou parece impossível. É difícil imaginar Realmente. completamente, mas agora, a única coisa importante é que ele voltou. E o Siwoo falou que sim, só que agora é a vez dele. Ele tem que contar o que diabos aconteceu no país nos últimos 10 anos e por que que o Choi Dai-su é o presidente. E o Sejong falou que depois que o Siwoo desapareceu, o Choi Dai-su, sem vergonha nenhuma na cara, assumiu todo o crédito pela derrota do quarto rei demoníaco. E ele usou esse título falso de deus marcial como o mais forte caçador da primeira geração para alcançar a sua presidência. Até agora, aquele desgraçado continua aprovando leis para sabotar a guilda a cada momento. E se ele descobrir que o seu rival de verdade voltou, o que ele vai tentar fazer? E o Siwoo falou que ele é previsível, como sempre. O único caçador rank SS da Coreia, que piada. Daí ele perguntou, falando nisso, aqueles caras da tal Gyeonggang são do Choi Dai-su? E o Sejong falou que não, porque a guilda dele se chama Muryang Dai-su. Atualmente a Coreia tem 7 grandes guildas, conhecidas como o Heptagrama, incluindo a guilda dele, a Império, tem a Muryang Dai-su, Ô, o louco, Leão o cara tá bom. Conseguiu criar não é empresa, mas ao mesmo tempo também uma empresa. Criou uma guilda entre as top rank. Ok, a Gyeonggang, maneiro. que é a Diamante, a Saolab, a Chama Sagrada e a Seorion. E falou que dentre elas, a Gyeonggang é comandada pelo Ryu Ji-wan, um caçador da segunda geração, uma cobra maldita. E o Siwoo pensou que seu irmão ficou bem mais rude nos últimos anos. Mas ele perguntou, e quanto aos seus discípulos? E o Sejong falou que todos eles seguiram caminhos separados. E ele não entra em contato com nenhum dos seus antigos companheiros há muito tempo. Ele falou que a Xiaolong voltou pra terra natal dela. O Kang se juntou ao Choi Dai-su. O Siwoo falou que seria inesperado. Mas e o Minjun? E o Sejong falou que ele foi assassinado. O Siwoo perguntou, morto? Quem fez isso? O Sejong falou que o corpo desapareceu, então não conseguiram nem descobrir quem foi o culpado. Os únicos capazes de matar um caçador são outro caçador ou um desperto não registrado. Até os HMCS se envolveram na investigação naquela época, mas não encontraram nada. E o Siwoo perguntou, HMCS? Que é isso? E o Sejong falou que é o Esquadrão de Crimes de Caçadores. É uma agência internacional que opera na linha de frente dos crimes relacionados aos caçadores. E falou que eles têm total autoridade para investigação e prisão sobre todos os caçadores criminosos. Basicamente, eles são a polícia dos caçadores. E o Siwoo perguntou se o Sejong tem alguma conexão lá, algum contato que seja. O Sejong falou que sim, mas ele não tá pensando em entrar lá, tá? Se for apenas para uma investigação, ele pode usar a equipe de inteligência da Guilda Império. Não tem necessidade de se colocar em perigo desse jeito. Mas o Siwoo falou que tá tudo certo, ele só tá procurando informações. Mas o Sejong falou que caçadores lutam. Os HMCS lidam com crimes como assassinato. E falou que é muito cedo pro seu irmão se envolver em algo assim. Ele acabou de voltar, então deveria ir com calma, recuperar seus instintos de Vai combate. nada. Mas o Siwoo falou Instintos de combate. A pessoa passou 100 anos batalhando. O que não lhe falta é instinto de combate. lutou por 100 anos no outro reino. E perguntou se ele tem noção do que é isso. E o Sejong pensou que tinha esquecido o apelido do seu irmão. E ele falou que se ele decidiu isso, tudo bem, ele vai apoiá-lo. E ele falou que a Lee Ye-ji é a executiva de lá. E falou que vai entrar em contato. E o Sejong pensou que seu irmão tem o mesmo rosto, mas a presença dele mudou muito. E se perguntou o que Óbvio. diabos aconteceu no outro Se
um ano já dá pra mudar muito, imagina 100. Outro reino. Mas o Siwoo, olhando pelo computador, falou que já viu o rosto dessa pessoa aqui já. E o Sejun falou que esse aí é o líder da equipe do distrito do HMCS, lá de Gangbuk, Hwang Jung-gu, um caçador da geração 1,5, e perguntou se conhece ele. E o Siwoo falou, o nome dele é Jung-gu? Sim, eu conheço ele. Então, 2 dias depois, no quartel-general do HMCS em Gangbuk, o Jung-gu tava puto com essas crianças da segunda geração. E perguntaram pra ele o que foi. E o Jung-gu falou que o quartel-general mexeu uns pauzinhos e acabaram colocando um novato direto no time dele. E falou que é claro que esses pirralhinhos mimados dessa geração têm a cabeça podre. E o cara pensou, aí vamos nós. E o Jung-gu falou que na época dele era uma zona sem lei. Nos primeiros dias do mundo de caçadores, o poder era tudo. Eles escreviam testamentos antes de saírem em missões. E perguntou se já contou da história que ele quase morreu 10 anos atrás. E o cara falou que acha que se lembra. Mas ele pensou, ele já contou 768 vezes. Mas o Jung-gu falou que tudo Tem bem. que ser assim. Você tem uma história muito maneira, tem que falá-la e falá-la e falá-la. Vai deixar a oportunidade dela ser esquecida por todo mundo? Não. Tá de novo. Ele falou que o time deles estava prestes a perder grande parte do seu poder de combate. E todos estavam em completo desespero. Mas naquele momento, História do Prota? curandeiro com habilidades incríveis apareceu. Ele salvou a vida dele sem pedir nada em troca. Só que então o Siwoo chegou chutando a porta e perguntou por que o Jung-gu fez um apelido pra ele. Só confundiu mais as pessoas. E perguntou se lembra dele, o seu salvador, o cara que curou ele. E o Jung-gu perguntou, cachorro louco? Quer dizer, senhor sim. É sério, cachorro louco. De todos os nomes, pode ter o salvador deste cachorro louco. Aceitas uma água, fui buscar tal conceito. E ele se lembrou de que foi esse o homem que salvou a sua vida. E o Jung-gu apresentou o novo recruta do time, Min Siwoo. Mas ele tava todo nervoso e falou que como ele é novo, tem muita coisa que ele não sabe ainda. E se precisar de alguma coisa, tem que fornecer pra ele imediatamente. E devem tratá-lo com muito respeito. E uma mulher perguntou se isso não é meio contraditório. Por que o líder Jung-gu tá agindo tão formal e tão respeitoso com esse cara? E o outro já falou que é melhor ficar quieto, porque julgando pela forma que o líder lidou antes, esse cara não parece ser um novato qualquer. E o Jung-gu já chamou a mulher, que é a Kim Seung, e falou pra vir com ela pra sala de reunião. E o pessoal se perguntou, será que ele é um 3 estrelas que acabou de se juntar? Mas então, mais tarde, na sala de reunião, o Jung-gu tava oferecendo café pro Siwoo. O que ele quer? Expresso, americano, e também vai arrumar um uniforme pra ele, vai dobrar pra ele, vai passar pra ele, qual o tamanho dele? E a Kim Seung perguntou qual vai ser o briefing exatamente, porque não deram nada específico pra ela. O que exatamente ela tem que explicar pro recruta? E é explicado que a Kim Seung é gerente de dados da equipe. E o Siwoo falou que não é nada demais, ele só quer os registros de caçadores assassinados nos últimos 20 anos. Só um resumo dos dados e repassar pra ele. E ela perguntou como é que é? 20 anos? Não é só 10 anos, que tu só foi pra lá 10 anos, não vale a pena dizer de 20, né? Anos. É uma quantidade insana de dados. Sem mencionar que precisam enviar um relatório oficial à associação. E o Jung-gu falou, ei, sem complicações, ela já sabe como funciona. E falou pro Siwoo não se preocupar, a gerente de dados vai cuidar de tudo. E ela pensou que o seu líder foi substituído enquanto ela não tava olhando. E ela perguntou, assassinados? Então ele quer vítimas humanas, certo? E o Siwoo falou que qualquer caso oficialmente classificado como assassinato pelo HMCS serve. Ele quer também uma lista de caçadores assassinos atualmente não identificados. E o Siwoo pensou que matar um desperto é quase impossível, a menos que o atacante também seja igualmente poderoso. Nem uma sniperzinha? E se alguém derrubou seu discípulo, Min-jun, um caçador de elite, o assassino deve ser profissional nisso. Mesmo que tenham sido pegos ou mortos, seus registros ainda deveriam existir dentro da associação. E ele pensou que sua prioridade agora é encontrá-los. E a Kim Seung perguntou pra onde vinham as informações. E o Siwoo falou que pode enviar pro celular dele por enquanto. Só que então alguém bateu na porta chamando pelo Jung-gu. Falaram que a polícia acabou de enviar um pedido de reforço. Tá tendo uma guerra de território entre duas gangues com membros despertos. E o Jung-gu falou que a polícia deveria ser capaz de lidar com isso. Provavelmente são todos de baixo nível, não? E o cara falou que um é do grupo Cerberus. E o Jung-gu falou que tinha que ser, né? E o Siwoo perguntou o que é Cerberus. E a Kim Seung falou que estão num nível completamente diferente das gangues comuns. Eles fazem tráfico de armas, assassinatos por contrato, até rumores de que estão envolvidos no tráfico de caçadores.
E a polícia comum definitivamente não tá equipada pra lidar com isso. E o Siwoo até que se interessou por isso. E falou pro Jin-gu levá-lo lá. Então eles já foram se arrumando, colocando o uniforme. E falou pro Siwoo que já que ele é novo, vão dar um pequeno treinamento básico pra ele. Enquanto isso, no local que tava acontecendo essa guerra de gangues, o grupo do assassino sangrento tava completamente dizimado. E lá estava Kangô, o segundo no comando do Cerberus. E falou que esses caras não são nada comparados com a Cerberus. E o Jiken, terceiro em comando na Cerberus, falou que isso aqui não é justo, metade deles foram cortados pela lâmina dele. Então tem que dar um crédito. E o Kangô perguntou se ele tá se sentindo excluído. Tudo bem, é só derrotá-lo e pegar a sua classificação, que tal? E o Jiken falou que vai derrubá-lo um dia. E o Kangô falou que tá contando perdido sem ele. Ainda bem que ele parou de ser um caçador e veio pra Cerberus. E falaram que agora vão marcar o território dos Cerberus. Só que então uma grande explosão irrompeu pelo local. E o Jiken perguntou quem era. Era alguém do assassino sangrento que sobrou? E o Siwoo tava tentando se lembrar qual é a sigla do lugar que ele trabalha agora. E o Frey falou que a memória dele é péssima como sempre. E o pessoal já tava falando que lidar com a HMCS é uma grande dor de cabeça. Mas o Siwoo chamou a atenção e falou que, julgando pela cara dele, parece que ele matou diversas pessoas. Então quer dar uma olhadinha na força dele. E o pessoal fala que nunca viu a cara desse aí. E mais importante, por que ele veio sozinho? E o pessoal perguntou pro Kangô o que eles fazem. O Kangô falou que se ele quer um show, vão dar um pra ele. Então ele usou a sua habilidade, armadura de corpo inteiro, e falou que a ordem é matá-lo. Só que então, no momento seguinte, alguém já tava sonhando com o seu vovozinho, que tava chamando por ele, e ele chamou pelo avô de volta. E era o Kangô todo surrado no chão gritando vovô. Mas aí o Siwoo puxou ele pelo cabelo e falou que ele é o único... Pera, um cara desse que matou gente tava indo pro céu? Que é desgraçado. E ele usou o Frey para devorar essa habilidade. E o Kangô se perguntou se ele derrubou todo mundo. E perguntou quem diabos ele é. E ele falou que nunca mataram um caçador, só fazem um trabalho sujo. O Siwoo falou que acredita. Não tem como fracotes que nem eles fazer esse tipo de coisa. O Kangô perguntou então por que ele fez isso. E o Siwoo falou que só queria testar o nível de força dos criminosos atualmente. E como percebeu que eles eram peixes pequenos, já lidou logo com eles. E o Jin-gu chegou perguntando se ele tá bem. Os andares de cima já estão limpos. Ele falou que tava preocupado porque ele veio sozinho, só que quando ele viu a cena, ficou espantado. E o Siwoo falou que eles demoraram tanto. E o Siwoo falou que manteve o chefe deles vivo e matou o resto. Não tem problema não, né? E o Jin-gu falou que tecnicamente prender as pessoas é a prioridade. Mas se atacam primeiro, ele pode usar força letal. Mas eles precisam seguir certas regulamentações, sabe? Por isso que geralmente eles usam câmeras no peito pra indicar a justificação. E o Jin-gu se perguntou se ele fez isso tudo com uma expressão nula no rosto. Por isso que ele é o cachorro louco, não é? E o Siwoo falou, a câmera? Eu esqueci. Mas ele tá no seu período de prova ainda, não é? E perguntou se ele pode cuidar disso, não pode? E o Jin-gu falou que sim, ele pode. Só que enquanto o Siwoo passava dizendo que ele foi atingido primeiro, tem até sangue na roupa dele. E o Jin-gu falou que acredita. Tinha um sobrevivente debaixo da mesa, ligando pra alguém. Ele falou que chegou a HMCS e acabou com todo mundo aqui. E falou que inclusive o Jiken tá morto. E a pessoa no telefone perguntou, quem que você disse que tá morto? E esse é o Gert, um caçador de rank A que faz parte da guilda Luz Vermelha. E na manhã seguinte o Gert tava no aeroporto e já tinham pessoas esperando por ele. E esse cara que tava na frente falou que era Lee Jun-yong e falou que trabalhava na Associação de Caçadores da Coreia do Sul. Mas o Gert perguntou onde tá o seu irmão. E o Jun-yong falou que o corpo do suspeito Jiken tá atualmente sendo examinado no departamento forense dos caçadores. E falou que ele vai ser escoltado até o lugar para reconhecer o corpo. E falou que ele pode completar os procedimentos e ficar numa estadia. E o Gert ouviu certo, suspeito? Mas ele falou que ouviu falar que a pessoa que matou o Jiken é da HMCS, não é? Mas o Jun-yong falou que não pode fornecer essa informação. Mas o Gert perguntou se ele pode sair um pouco do planejamento? E o Jun-yong falou que não. Ele deve permanecer na acomodação designada até a data de partida combinada. Se sair sem permissão, poderá enfrentar uma expulsão forçada e penalidades, além de desvantagens sobre a lei internacional dos caçadores. E falou que vai acompanhá-lo até o departamento forense. O Gert perguntou então se é simplesmente reconhecer o corpo e ir embora sem fazer nada? Mas quando o pessoal da associação foi embora, o Gert falou pro seu subordinado Yen Fang, que é um inspetor secreto da Luz Vermelha, encontrar o que ele quer. Ele pensou que vai matar aquele maldito que matou seu irmão e vai arrancar o seu coração. E mais tarde o Siwoo... Aonde é que eu já vi isso? Será que não foi no anime que tá saindo de segunda temporada, que também era um manhwa?
Não, imagina, tô pensando em coisas mais. Com seu irmão, perguntou se todos os pertences pessoais dele foram levados, e o Sidium falou que depois do assassinato, sim, tudo foi levado. E ele explica que a mana de um caçador é como se fosse uma impressão digital, que permite inferir o código, tipo e classificação do caçador. Os investigadores da época suspeitaram que o autor levou todos os itens para eliminar quaisquer vestígios. E como o Minjun era arqueólogo, deve ter muitos materiais relacionados em casa, mas não tinha um sequer item que continha a mana dele. E o Siwoo perguntou se ele tem certeza que foi o assassino que levou tudo, não foi somente um ladrão que se aproveitou. Isso porque olhando para a lista de itens que estão faltando, tem muitos itens valiosos. Além disso, se fosse deixado assim bagunçado, as chances do assassino deixar provas realmente aumentariam, não é? Se o objetivo dele era apagar os seus traços de mana, queimar tudo seria um método muito melhor. O Sidium perguntou então se foi um ladrão que se aproveitou da casa vazia, é isso que ele tá dizendo? E o Siwoo falou que analisou vários arquivos de crimes do HMCS, e surpreendentemente tem muitos casos semelhantes a isso. E ele falou que vai dar uma procurada por informantes. Pera, analisou todos? Já? E o Sidium falou, como assim? Caramba. E manusear bens roubados assim leva tempo. E já que se passaram 10 anos, então não tem chance dos itens do Minjun ainda estarem por aí. Mas o Siwoo falou que vai ver por ele mesmo. Então à noite eles se encontram. E quando ele chegou, ele tava tão confiante antes, só que... Por que tem tantos ladrões nesse país? Ele passou uma semana procurando. E o Frei falou que a localização dele é ótima e falou pra virar à direita. Mas o Siwoo falou que é um beco sem saída, imbecil! Até que ele escutou uma voz de alguém se aproximando. Uma pessoa falou pro seu chefe que algumas pessoas da HMCS estão reprimindo os traficantes ultimamente. E falou que um dos grupos foi completamente limpo ontem. E o chefe perguntou como que isso é possível, sem um relatório ou um mandado? Mas o magrelinho falou que eles têm autoridade investigativa sobre os caçadores em todo o mundo. E também o poder de lidar com criminosos despertos. E se forem contra a autoridade do HMCS, pode enfrentar a prisão ou alguma coisa pior. Mas o chefe dele falou que são apenas funcionários públicos. Não tem necessidade de ter medo desses indivíduozinhos. E o magrelinho falou que é verdade. Ser um caçador e entrar pra uma guilda é muito mais lucrativo. Por isso que não tem muitos caçadores de alto nível na HMCS. Mas enquanto eles iam embora conversando, eles falaram sobre um tipo de depósito. E o Siwoo perguntou onde fica o depósito. E os dois quase infartam quando ouvem ele. E o Siwoo falou que a partir de agora sua pesquisa mudou de local. E o magrelinho falou pro seu chefe que esse é o cara que tava lidando com os traficantes. E o chefe já chamou por reforços, emergência. Mas o Não vai dar certo. Onde tá o depósito? Ele tá ocupado. Então se não querem morrer, é só falar. E os dois ficaram completamente desesperados até que o time do gordinho chegou. E perguntaram quem que era esse aí. E o gordinho falou pra lidarem com ele, colocá-lo no seu lugar. Então o beco já se encheu de gente e o Siwoo tava cercado. E ele Óbvio que não vai ser nada demais. perguntou, tanta gente veio me ver, que consideração. Ele vai usar essa habilidade que não usa há muito tempo. E o Frei falou, uma coxinha de frango pra cada habilidade que você usar. E o Siwoo falou, trato feito. E um grande círculo mágico elétrico se formou em volta dele. E ele usou a corrente elétrica, que causou uma grande explosão que ofuscou todo mundo na área e todo mundo caiu ou morto ou desmaiado pela corrente elétrica. E ele se aproximou do Magricela e perguntou onde fica o depósito. Mas ele perguntou quem que o Siwoo realmente é. E ele falou que é só um psicopata qualquer. Então, mais tarde no depósito, o Frei falou, viu só? Minha intuição tava certa. E o Siwoo falou que foi só um golpe de sorte. Mas o Frei perguntou que mana é essa que o seu provedor de comida quer tanto. O Siwoo ficou até orgulhoso que ele reconheceu tão rapidamente. Ele pegou o Diário do Minjun e tem um cadeado com um feitiço de segurança. E ele pensou que é um feitiço que detecta a mana do usuário que é dono e não se abre se não for. E o Frei perguntou se ele não vai conseguir ler, mas o Siwoo falou que tanto faz. Ele não precisa ler, só precisa da mana que tem nele. Daí ele ligou pro Jungu, dizendo que prendeu os criminosos aqui e que é pra trazer um carro pra levá-lo de volta de carona. Isso porque ele tem outro lugar pra ir. E é explicado sobre uma zona neutra de combate que contém uma coleção de habilidades do submundo, onde todas as coisas relacionadas a poderes são trocadas. É chamado de a estratégia do paraíso negro. Nesse momento tinha uma mulher de frente para várias cartas. E ela pegou uma carta dizendo que tem um visitante chegando. E essa é a grande feiticeira, uma das 10 chefes do paraíso negro. E o Siwoo chegando no paraíso negro falou que não mudou nada nos últimos 10 anos. E o Frei falou que tinha um pessoal encarando ele. E falou que parecem ter boas habilidades. Ele não quer pegar não? Mas o Siwoo falou que não. Aqui é uma zona neutra de combate. Então se eles entrarem em combate vai ser um problema. Até que a grande
grande feiticeira se aproximou e falou que faz um bom tempo. E falou que estava esperando por ele. E ela perguntou se é realmente o Siwoo. Passaram 10 anos e ele não mudou nada. E o Siwoo falou que a grande feiticeira Mumeiyong também parece a mesma. E ela perguntou o que aconteceu nos últimos 10 anos que ele não mandou uma cartinha pra ela. Ele falou que se fosse explicar demoraria muito. E não é uma história tão interessante assim. Em vez disso, ele quer que ela extraia a mana contida nesse livro. E a Mumeiyong perguntou se ele vai direto ao ponto sempre, não é? Mas ela falou que tudo bem, ela pode fazer isso. E perguntou se ele se lembra como faz, não é? Então o Siwoo pegou a faca e cortou a sua mão. E colocou o sangue dentro de um cálice. E é explicado na que mão é quase mesmo, ok. impossível reverter a mana. Que foi materializada ou manifestada através de uma habilidade ou magia de mana pura. Dá pra comparar essa magia como se fosse uma sopa. É possível tirar a cenoura, a batata e similares. Mas você não pode reverter o caldo e os ingredientes que já derreteram de volta ao seu estado original. E que torna essa tarefa impossível possível é a capacidade dessa mulher, Mumeiyong. E ela tem a habilidade de recuperar mana. É um meio ilegal, obviamente, um poder que desafia a casualidade e tem resultados que vão contra a lei da natureza. E habilidades sobrenaturais desse tipo geralmente são associadas com o crime. Por isso que a tenda dela tem que estar escondida da sociedade. E a Mumeiyong falou que tá tudo pronto. Ela falou que foi um prato fresco e muito saboroso e ficou ainda mais limpo do que antes. E A pessoa gosta de beber sangue. ela falou que essa energia vital tava uma delícia. E o Frei falou que a habilidade dessa mulher não é nada do gosto dele. E o Siwoo agradeceu muito pegando no pulso dela e usando uma habilidade. E a Mumeiyong perguntou se ele já tá indo. O Siwoo falou que tem trabalho a fazer, mas quando estiver livre ele volta. E a Mumeiyong falou que ele é uma pessoa tão misteriosa, não é? E quando estavam saindo, o Frei falou que aquele lugar é muito esquisito. Ele não quer voltar lá. E o Siwoo perguntou por que o Frei tava tão tagarela hoje. E o Frei falou que ele não podia falar nada. Tanto ele quanto aquela mulher pareciam pervertidos, depravados. Ele perguntou por que ele fez um cortezinho na sua mão. E o Frei perguntou se eles vão trabalhar mais ainda hoje. Ele quer comer. Mas o Siwoo falou que eles estão indo para o Instituto de Pesquisas Históricas. Esse foi o lugar que o Minjun foi assassinado. E o Frei falou que agora que o Siwoo ganhou o poder novamente, ele só tá invadindo os lugares. Pode isso? Mas o Siwoo falou pra ficar tranquilo. Esse lugar pertence à Guilda Império. Graças ao Sijun, ele pode pisar em qualquer lugar desses. Mas ele falou que é difícil aceitar a morte do Minjun. Se não fosse pelo seu amigo, ele não estaria trabalhando tanto nesse caso. Ele precisa se lembrar das memórias daquele dia. E o Frei perguntou se ele quer usar aquilo, e o Siwoo falou que sim. E ele usou a consciência da mana. Quando a habilidade é usada, as emoções experimentadas pelo dono da mana no local são manifestadas. E a integridade da forma manifestada depende da quantidade e qualidade da mana usada como meio. Então ele despeja sua mana por toda a sala e começa a ver essas lembranças, esses hologramas. E ele viu a cena do assassino encontrando com o Minjun. E o Frei falou que tá muito embaçado, ele mal consegue ver. E o Siwoo falou que não pode fazer mais do que isso. Não é como se fosse algo muito certeiro também. E ele pensou que o Minjun nunca foi um caçador fraco. O fato de que ele tava sozinho aqui e foi derrubado tão rapidamente quer dizer que o culpado é bem habilidoso. Mas ele percebeu que antes de morrer, o Minjun falou alguma coisa, sussurrou algo. E ele perguntou se eram ordens do VIP. E o assassino, que parecia um demônio, falou que era maior do que isso. E o Siwoo pensou, maior do que VIPs? Será que o Minjun trabalhou pra alguma outra instituição a não ser essa? E o Frei perguntou se o Siwoo tava legal, porque lá no outro mundo ele ficou falando sobre seus discípulos, seu irmão mais novo, e não esqueceu deles por 100 anos. E a primeira pessoa que ele procurou quando retornou à Terra foi aquela que desapareceu logo depois. E ele tá bem agora, tá calmo, depois de ver o seu discípulo morrer com os próprios olhos. E o Siwoo falou que o vocabulário do Frei tá bem melhor. Onde que ele aprendeu isso? E ele falou que foi na Netflix. Mas o Frei percebeu que as emoções do Siwoo estavam tão agitadas que ele tava até enjoado. Mas ele não demonstra isso por fora. Como que ele faz isso? E o Siwoo falou que tá de boa. Depois de 100 anos fazendo isso, já tava na hora de aprender, não é? Até que alguém entrou no local e perguntou se ele era o Siwoo, não era? E perguntou por que ele tava andando tanto hoje. Isso deu mais trabalho pra eles. Segui-lo em silêncio e sem serem detectados foi bem difícil, sabia? E o Siwoo falou que considerando as 6 pessoas, os 6 ratinhos que tem com ele com certeza tá se achando muito. E o Yanfang se perguntou como que ele percebeu tão rápido. Mas o Yanfang falou que vai dar 2 opções pra ele. Primeiro é ficar quietinho e segui-los. E a segunda opção, ele tenta resistir e acaba todo cortado. E o Siwoo falou que prefere não ser cortado, então se rendeu. E o pessoal já falou pra amarrá-lo, mas quando se aproximou, já levou um corte no peito. E o Siwoo falou que na verdade prefere cortar do que ser cortado. E é claro que o pessoal parte pra cima dele, mas o líder chega pra parar todo mundo. E era o Gert que falou que a partir
partir de agora, ele vai lidar com sua presa. E o Siwoo falou, olha só, finalmente um pouco de diversão. E o Gert perguntou se ele é Min Siwoo, não é? Afiliado à HMCS. E perguntou se foi ele que matou o Jiken dos Cerberus, o seu irmão? Enquanto o Frei falava que as habilidades dele pareciam deliciosas, o Siwoo perguntou, irmão? Não tô lembrando não. Por que ele tá perguntando o nome de um saco de lixo que ele jogou fora? E o Gert não ficou nada feliz com isso e já partiu pra cima, falando que vai arrancar o coração dele fora. Então já bate com seu braço mecânico. E o Siwoo falou que a reação dele até que não é ruim. Um rank A, talvez? E o Gert se perguntou se ele se curou instantaneamente. Ele é um curandeiro? E o Gert falou que ele é muito arrogante. E o pessoal percebeu que os ataques do comandante, do Gert, estavam sendo bloqueados. E falaram que eles podiam ajudar. Mas o Siwoo falou nada de interrupções. E já usou o relâmpago para acabar com todo mundo que estava em volta, rapidamente. E ele falou que a diversão tá só começando. E perguntaram como que um curandeiro tem uma habilidade de aceleração. E perguntaram quem diabos é esse cara. E o Gert pensou que o Siwoo tava lendo todos os seus movimentos. Nem outros caçadores de rank A que ele enfrentou tinham essa precisão. E ele pensou que esse cara com certeza é um veterano. E o Siwoo falou pra todo mundo ali que acha que eles entenderam muito mais do que veterano, inclusive. De 100 anos já dá pra ser mais do que veterano, né? Eram errado, sabe? Se alguém comete um crime, assim como o irmão do Gert, essa pessoa merece ser punida. E se morreu pelas mãos dele, significa que era um criminoso despertado. Então o que tem de justiça ali? E todas as vítimas que o irmão dele fez, ele não se importa com isso? E o Gert perguntou se ele acha que criminosos merecem morrer só porque quebraram a lei? Ele não sabe a vida que ele e seu irmão viveram. E pessoas como ele são as piores. Pessoas com autoridade que acham que estão fazendo melhor. E falou que ele e seu irmão se tornaram criminosos porque não tinham outra escolha. Eles lutaram para sobreviver, para que pudessem ter a vida que mereciam. E falou que agora ele vai pagar. Ele usou a habilidade A Presa do Lobo, que disparou uma energia junto de uma chuva de flechas. E o Siwoo falou que como o Frei tava com fome, usa uma habilidade aí pra ajudar, vai. E o Frei falou que tá trabalhando demais hoje, hein? Vai ter que compensar ele mais tarde. Então ele usou a habilidade Neutralizar, que analisa a magia do oponente e faz uma fórmula reversa, neutralizando ela. E é claro que simples assim? Ficou bem surpreso com isso. O Yanfang pensou que ele tem uma habilidade que pode neutralizar a habilidade de um rank A. Esse cara com certeza não é normal. E o Siwoo perguntou o quê? Todas as pessoas que estavam na situação deles têm que se tornar criminosos? E falou pra não ver com esse papinho emocional pra cima dele. Isso é só desculpinha. E chutou a barriga do Gert. E ele foi arremessado pra longe. Todo mundo ficou preocupado. Mas o Gert falou pra ficarem fora disso. Esse combate é dele. E o Gert pensou que uma habilidade desse nível que o Siwoo usou não pode ser lançada repetidamente. E como o Siwoo é o curandeiro, o Gert pensou que a resistência dele é melhor. E pensou que a mana dele vai acabar uma hora. Então, é só terminar o combate corpo a corpo. Então ele já usou uma habilidade pra acabar com a raça do Siwoo. Mas ele se esquivou facilmente, pegou o coitado pela cabeça e falou que já disse que não. E perguntou vai doer. se esse prédio cair. Ele vai tomar a responsabilidade, criminoso de merda. Mas o Gert tentou revidar com a sua habilidade, mas o Siwoo se esquivou facilmente. Mas ele pediu pro Yanfang prender o Siwoo. E Yanfang perguntou, ué, não era pra ficar de fora disso? E ele usou correntes pra prender o corpo do Siwoo. E o Gert falou que agora vai obliterar ele. E o Siwoo falou, parabéns, não vai, né? Ambos os irmãos são criminosos. E ele se libertou facilmente das correntes e usou a habilidade de roubar vida, que é de rank SS, que drena toda a vida do alvo que tá no alcance. Isso? E o Gert simplesmente foi virando Rapaz, aí fica muito roubado. Não tem nada que não sofra de envelhecimento. um cadáver. E o Yanfang perguntou que habilidade é essa? Não era pra ser um curandeiro? E o Siwoo falou que pra começar nunca disse que era um curandeiro normal. E ele falou que não cura a vida com a força da mana. Ele manipula a força da vida. Ele não é um curandeiro, ele é um necromante. E ele falou quem é o próximo, mas o Yanfang já foi se arrastando com muito Mais de um palista, né, dos magoados do necromante. medo. E o Siwoo só deu um tapão na cabeça dele, cala a boca. E ele falou que dessa vez ele vai gravar propriamente. Daí ele perguntou, Achei interessante uma rua de necromante em que a pessoa não invoca coisa. o Jungwoo, tá me vendo pela câmera? Consegue me ver aí? Ele falou que foi legítima defesa, viu? E o Jungwoo falou que sim, dá pra vê-lo nitidamente, só que ele não tá gravando. Ele abriu uma live. Enquanto isso, no escritório, perguntaram desde quando a HMCS tá fazendo lives prendendo os criminosos. E um homem falou que começou 2 anos atrás.
É como se fosse uma campanha de recrutamento pra chamar atenção para as pessoas que querem participar da HMCS. Mas ele falou que isso é estranho, porque geralmente os vídeos e lives da HMCS sempre foram bem ruinzinhos. Nunca pegaram muitas visualizações. E o outro falou que parece que tem um talento na HMCS. Que tipo de habilidade é essa que ele tá usando? Mas a mulher perguntou se isso é realmente um problema agora. O verdadeiro problema é que ele matou pessoas em live. Inclusive um caçador da guilda Luz Vermelha, lá de Hong Kong. Ah, ela tá se protegendo. Legalmente falando, a HMCS não violou nenhuma lei, mas ainda assim é um problema. Até que o Choi Dai-su apareceu, perguntando qual o assunto que está sendo tratado agora. E esse é Choi Dai-su, o presidente da Coreia do Sul. Porra! Não, que isto? Esta linha aqui é o quê? É sobrancelha? Em outro momento, na cafeteria da Guilda Império, o Cid perguntou se seu irmão tava ouvindo, ei? E perguntou se ele não tá prestando atenção nenhuma, né? Sobre o assunto é sério, ele tá comendo. E o Siwoo falou que tá ouvindo. Meu Deus, cara, é essa? Comendo. E o Frei falou que nem o cachorro deve ser perturbado enquanto come. E o Siwoo falou até que essa cafeteria tá num nível completamente diferente, hein? Ele pode comer aqui todo dia? E o Cid falou que é claro que sim, mas tem que ouvir ele. O Cid falou que aquela live que ele fez suprimindo o caçador Gert da Luz Vermelha é um grandíssimo problema atualmente. Felizmente, ele tinha uma câmera gravando tudo o que aconteceu, mas estava um pouco tremido e os rostos não foram completamente revelados. E o Cid falou que se o presidente descobrir que ele voltou, nem sabe o que ele pode fazer. Da última vez, ele disse que a mana não foi totalmente recuperada devido a efeitos colaterais da viagem dimensional, não foi? E considerando que nos últimos 10 anos o Choi Dai-su quis apagar qualquer rastro que tinha dele, é melhor que o Siwoo tenha cautela. E o Siwoo falou que já entendeu, que ele tá tão preocupado, ele vai ficar de boa até que a fumaça baixe. Ele coloca comida na boquinha do Cid. E o Cid falou que sabe que ele tem quase 30 anos já, né? Mas o Siwoo falou que pra ele sempre vai ser uma criancinha. Até que um grupo se aproximou chamando pelo líder da guilda e perguntou o que traz ele comer na cafeteria aqui. Ele nunca aparece. Até que perguntou o que é essa pessoa com ele. E o Cid apresentou a mulher que tava na frente, que era Shin Jisoo, que era a nova recruta deles, inclusive a pessoa que foi resgatada pelo Siwoo. E ela falou que só tá aqui e que despertou Rank A graças ao Siwoo. E o Cid perguntou se a Jisoo tá aqui significa que teve um seminário para novos caçadores, não é? Por isso que tá todo mundo reunido? E responderam que é exatamente isso. E os outros que estão aqui, o primeiro deles é o Tio Ramin, da Guilda Leão Branco, e o outro é o Yamato, da Guilda Dragão de Gelo. E Yamato, interessante. O Selk Taiji, um caçador nomes legais. Afiliado à Guilda Império. E falou que ouviu falar muito do Siwoo, e é um prazer conhecê-lo. E falou que ouviu falar também que ele faz um grande trabalho pela HMCS. E falou que espera trabalhar com ele no futuro. E o Siwoo falou que não, imagina, ele que deve dizer isso. Mas o tio Ramin perguntou se ele é o recruta que tá causando esse alvoroço todo. Aquele que fez uma live ou vídeo matando um cara. Ele falou que isso não pode estar certo, não é? E o Taiji perguntou o que tem de errado com ele. Mas o Cid já mandou a real pra ele. Falou que ele tá sendo muito rude na presença do líder da guilda. E o tio Ramin falou que ele só fez uma pergunta. Por que essa guilda é tão restrita? E o Taiji perguntou se ele é maluco, enquanto os outros dois estavam saindo de boa, tranquilos. E o Taiji falou que é o Império que deveria estar envergonhado pelo espetáculo que ele tá fazendo enquanto carrega o nome do Leão Branco. Se o mestre da guilda dele estivesse escutando isso, não ficaria nada legal pra ele. E o tio Ramin perguntou se isso é sério, estão tentando denunciá-lo pros superiores? Ele é um caçador de rank A+, o Azura do Leão Branco. Ele é o discípulo direto do Lotus Negra. Acham mesmo que ele vai ficar intimidado pelo nome de uma guilda? E o Siwoo se perguntou, discípulo da Lotus Negra? Do Shalong? E o Siwoo falou, tá bom, isso é suficiente. Ele falou que não é bom ficar fazendo confusão na casa dos outros, não é? Se ele quer confirmar alguma coisa, é só vir até ele diretamente. Só olhando pra ele dá pra ver que o seu mestre falhou na educação. E o Siwoo falou que seria uma honra ensiná-lo de verdade. E o tio Ramin se perguntou como que ele ousa falar do seu mestre. Daí ele chutou uma cadeira muito bravo e falou pro Siwoo tomar cuidado no caminho pra casa. E o Taiji falou, pelo amor de Deus, esse otário, e falou, desculpa, é líder da guilda. E o Cid falou que tudo bem, não foi culpa dele. E o Cid falou pro seu irmão não se preocupar, ele vai cuidar desse otário aí. A Leão Branco também tá devendo dinheiro pra ele por dano em propriedades. Mas o Siwoo falou pra não se preocupar, ele tá de boaça agora. Até porque aquele cara é discípulo do seu discípulo, então tem que dar uma lição nele. Que interessante! Enquanto isso, tava acontecendo uma reunião entre o gerente da filial da HMCS na Coreia, Baek Geun-ho, e ele falou pra pessoa que tava com ele que poderia ter tratado disso por escrito, como de costume, e que é uma honra encontrá-lo mesmo com essa agenda cheia. E o Choi Sung-gil, o líder do Leão Branco, ele falou que não veio dessa vez somente para uma colaboração, até porque
porque há coisas pelo qual eles precisam se desculpar. Ele quer se desculpar pela grossura cometida por um dos membros da guilda dele com o novo membro do HMCS. E já discutiram isso com a guilda Império, mas acredita que eles devem se desculpar diretamente com a pessoa envolvida. E o Bike falou que não precisa disso. Não é algo que uma pessoa do porte dele tenha que se desculpar pessoalmente. Pra começar, nem foi tão grave assim. Ele não quer dizer que o mestre da guilda não quer pedir desculpas, não foi isso que ele quis dizer. O Bike só falou que as pessoas na HMCS também estão muito ocupadas, porque têm talentos muito valiosos. E no momento ele está fora em uma atribuição na prisão para transportar criminosos despertados. Então ele vai ficar um pouco disponível no momento. E o Sung-Gil falou que isso é uma pena. Mas a propósito, ele falou que é bem raro solicitarem o apoio da HMCS enquanto estão numa prisão criminal, não é? E o Bike falou que é raro, mas não é inédito. É claro que até agora são principalmente grandes guildas que aceitam tais pedidos. Só que as coisas mudam, não é? E o Sung-Gil falou que entende o que ele tá dizendo. Ele falou então que, em vez dele se desculpar diretamente, ele permitiria que o caçador Shilhamin, que causou o problema, tivesse a oportunidade de se desculpar. E o Baek falou que tudo bem, é algo que deve ser resolvido entre as partes envolvidas. E o Sung-Gil foi saindo da sala para terminar essa reunião. E ele pensou que o Baek tá mantendo aquele talento escondido, mas eles não podem simplesmente desistir dele. E ele falou para sua secretária entrar em contato com o Shu e falou para ele se preparar para a tarefa e ser muito comportado, muito educado. E a secretária falou que sim. Não vai dar certo, não. A localização. E ele falou que vai ser em Cheon. Enquanto isso, na própria prisão em Cheon, um homem perguntou por que a HMCS não estava aqui ainda. Eles estão atrasados? E o guarda falou que disseram que chegariam em breve. Mas o outro homem falou pra que tanto alvoroço? Essas pessoas foram presas há tanto tempo. E ele falou que a temporada de auditorias também tá chegando. Isso é bem cansativo. E o primeiro que ele mostra é Sherry Volk. O cara chegou silenciosamente quando foi preso, então Ou tem heterocromia. achou que não haveria problemas, mas por algum Bem bizarra, motivo, de repente, inclusive. ele causou um grande conflito. E parece que mesmo usando algemas, ele conseguiu transformar 5 pessoas. Foi uma bagunça. E o guarda falou que ouviu Transformar falar em que ele quê? era bastante famoso como criminoso especial no submundo. As agências de investigação tiveram dificuldades pra pegá-lo. E o outro falou que vão se livrar dessa dor de cabeça e mandá-lo pra outra prisão. Enquanto isso, na cela do Sherry Volk, um rato se aproximou dizendo que tinha uma mensagem pra ele. A mensagem foi passada por um homem encapuzado que dizia que a reunião estava chegando e a organização já fez movimentos nesse local. Matou E se o ele rato, trabalhar coitado. bem, vai poder sair. Esse penteado. Não vou dizer que parece Lloyd Frontera, mas parece um pouco. E a mensagem disse que ele tinha que criar problemas dentro da prisão. Enquanto isso, Siwoo estava se aproximando e perguntou: é aqui, não é? A prisão de despertados Incheon. E mais tarde, Tio Ramin estava lá para se encontrar com o Siwoo, mas foi informado que ele tinha acabado de sair. E o tio perguntou por que eles são tão desleixados com essa transferência de prisioneiro. Se não fosse a persistência do Sung-Gil. Daí ele olhou para trás, viu o ônibus e o guarda falou que é exatamente aquele ônibus que tá com o prisioneiro. E o tio falou: ah, ótimo, parece que eu tô Não, eu não tô vendo um prisioneiro no ônibus. Que maluquice é essa? preso aquele ônibus até a província de Gangwon. E ele entrou no carro pra acompanhar o ônibus. E ele falou que vai pedir um extra pro chefe da guilda. E mais tarde, dentro do ônibus, o Siwoo tava lá de boinha, tomando um cafezinho. O Sherry perguntou se não é um pouco rude da parte dele, comendo tudo assim sozinho. O Siwoo falou que sim, ele sabe. E o Sherry perguntou se esse pirralhinho tá falando tanto, hein? E perguntou se o Siwoo é guarda na prisão pra qual ele vai ser transferido, certo? E o Siwoo falou que não. E o Sherry perguntou o que ele é, um executor de uma grande guilda? Nunca viu a cara dele antes. E falou que ouvir o nome dele e continuar sozinho, ele deve ser bem confiante em suas habilidades. E o Siwoo perguntou por quê. E perguntou quem diabos ele é. E o Sherry perguntou: deve tá brincando, né? E o Siwoo falou que ele fala muito. É por isso que estão transferindo ele? Mas o Sherry falou que não foi isso. Foram 5. Mesmo com esse equipamento pesado de supressão, ele transformou 5 caçadores em pequenas pocinhas de sangue. Também, pô. A pessoa coloca uma algema fácil de tirar assim. Já tá com a pulseira aqui. Com pulseira não, a algema aqui. É fácil. Daqui pra aqui é coisa simples. E perguntou se o Siwoo não entendeu ainda. Um caçador criminoso de rank A++, transportado em um caminhão padrão para Pô, mas por que não colocar de APS logo? É tão simples. prisioneiros, com um guarda novato cuidando dele, ele falou que o Siwoo tá ferrado. Então, nesse momento, o ônibus explodiu no meio do caminho. O ônibus capotou, foi pra muito longe, e quem fez isso perguntou se estavam mortos, e o Sherry chutou a porta e perguntou se ele é maluco. Quer matar ele junto, por acaso?
Mas o velhinho falou que o lobo cinzento de Bestia não morreria com uma coisa dessas. Embora com essa coleirinha que ele tá aí, pareça um filhote doméstico. E o Sherry perguntou se ele quer perder a dentadura. O velho falou que ele tá sem senso de humor algum. E perguntou se ele cuidou do oficial de escolta, né? E o Sherry falou que é claro, deu um chute bem na cabeça dele quando saiu. E nesse momento, realmente, estava o corpo do Siwoo junto com seu copo de café. E o Sherry falou Mas aquilo que tava no chão não era sangue, sim café. pra soltar logo as algemas. E o baixinho falou Que deve ter engenharia mais, de mana inclusive. é delicada, mas facilmente tira as algemas. E o Sherry falou que achou que ia sufocar lá dentro. Mas o pequenininho falou que ele ficou preso só por alguns meses, até que o tio Ramin aparece dizendo pra ficarem bem paradinhos. E ele falou que estava se perguntando por que continuaram escolhendo estradas assustadoras assim. Agora percebeu a grande bagunça que eles fizeram. E falou que já deveria ter imaginado isso. Se derrubaram o Siwoo, ele não tinha nada de especial. E falou que o Sungil é péssimo em detectar talentos. E perguntou pros criminosos o que eles são. Um tipo de sindicato, um grupo, uma organização maléfica? Querem falar agora ou depois de apanharem? E o garotinho falou que já viu esse cara antes. Ele é o tio Ramin, caçador de rank A+. E perguntou quando que começou a segui-los. E o velhinho falou que não tem nenhum outro caçador por perto, ele tá sozinho. E o Sherry falou que é ótimo, vai ser um bom aquecimento. E o tio Ramin falou pra pararem de sussurrar entre si. Ele perguntou quem são. O Sherry perguntou se ele quer realmente saber, mas não vai importar porque ele não vai viver muito tempo pra contar pra ninguém. E ele se transformou na sua forma bestial, um lobisomem. Louco! E o tio Ramin se perguntou se ele muda de forma, mas ele pensou que continua sendo humano. Então ele não foi covarde não e ativou sua habilidade também, a barragem de diamantes. E começou a trocar um Pensei que criava diamantes. Eu pensei, caralho, esse poder é muito roubado. Pega os diamantes que ele criou e vende. de porrada com um lobisomem. E o Sherry pensou que ele é um rank A com uma habilidade feita pro combate. Isso vai ser difícil de lidar sozinho. Mas do outro lado, o tio Ramin tava pensando que não consegue sentir nenhum golpe dele acertando de fato. O dano dele tá sendo completamente bloqueado. O cara parece que tá estático, bloqueando todos os golpes. E o Sherry perguntou o que é Interessante. isso, uma massagem especial? E o velhinho falou que não sabe quando que o reforço deles vai chegar. Então não tem tempo pra perder aqui. E manda a criança terminar com isso. E ele falou que tudo bem, e vai amarrá-lo. E ele usa a 12ª divisão. Ele dispara cobras feitas de mana na direção do tio Ramin, que consegue se esquivar. Mas as cobras se viram como se fossem teleguiadas e consegue amarrar todo o corpo do tio Ramin. E o Sherry falou que ele não é nada pra estar no leão branco. Não tinha nada de especial no final das contas. E acertou um soco na barriga dele. E falou que ele tá numa guilda com um grande nome, só que ele não é nada. Mas o tio falou que ele tá tão arrogante assim no 3 contra 1, não é? E o Sherry falou que não é culpa dele, que ele é um idiota. Ele deveria ter somente esperado pelo seu reforço. E o velhinho falou pra não perder tempo, só mata esse cara e vamos embora logo. E o Sherry perguntou, invocando suas garras, se ele tem últimas Cadê a palavras. prota? E o tio pensou que isso não vai dar bom. Só que então uma grande explosão Finalmente! atinge os 3 inimigos. Até o pequenininho que tava lá cospe sangue. E o Siwoo perguntou se ele vai desistir tão facilmente assim. O Xiaolong realmente treinou ele? E o tio perguntou se ele tá vivo. O Siwoo falou que ele demorou porque ele não sabia como ligar essa câmerazinha aqui. Será que tá gravando? Foi por isso. Será que tá ao vivo? Ele não sabe. E o Frei falou que ele deveria comprar óculos de leitura. E o Sherry falou que isso é impossível. Quase abriu o crânio daquele moleque. E o velhinho falou que não é uma habilidade comum, porque não tem nenhum fluxo de mana vindo dele. E o tio falou que o Siwoo não tem a menor chance contra eles. Eles precisam de reforço. Mas o Siwoo falou, agredindo o supervisor, revelando um caçador criminoso, danificando um veículo Oxe, cadê a câmera? de transporte de caçador, tentativa de assassinato de um caçador de baixa classe. De acordo com a Tudo isso pra autoridade nada. da HMCS, a punição dele será execução, aqui e agora. E ele falou pro discípulo do Xiaolong prestar bastante atenção pra aprender com ele, porque o Azura não é simplesmente uma habilidade pra bater nos inimigos. Então ele também preparou o Azura. O Sherry falou que ele tava se achando muito, então partiu pra cima do Siwoo. Mas quando foi acertá-lo, se aproximou do Azura e tomou um socão no rosto. Isso porque o Siwoo usou a Azura, a armadura negra da dança do sangue. Essa é a forma final e mais perfeita do Azura. E o tio se perguntou, Mas que é uma Azura? Já foi 4 vezes Azura. Azura, Azura, Azura. Tu sabe que eu não sei o que é Azura, não sabe? Tu sabe o que é um Azura? Não sei o que é Azura, não. como que ele tem a técnica do mestre Xiaolong? E o Siwoo não parou por aí. Ele continuou explicando que essa técnica tem que usar o sangue, especificamente da pessoa ainda viva. Só que o lobisomem foi salvo por outra habilidade, daquele velhinho que tava ali atrás. Ele usou uma parede de luz.
É como se fosse uma Ok. grande descarga elétrica. E ele se perguntou se o Siwoo conseguiu refletir isso também. E o Siwoo falou que ele usou um feitiço duplo. Parece que esse velhinho é bem sábio até. E o Frei falou que essa habilidade ele nunca viu. Ele quer pra ele também. Mas o Siwoo falou que isso é ativado pela infusão de mana na maldição do próprio criador. É muito caro de se fazer e nem compensa tanto assim. E o Frei falou que é verdade. Ele não tá muito interessado mais não. E o Tio, que tava completamente chocado, perguntou qual a verdadeira identidade do Siwoo. Por que tá usando a habilidade do mestre dele? Mas então ele foi atingido por outra habilidade daquele velho, que falou pra não se mover imprudentemente. E falou pro Siwoo deixar eles irem, ou aquele jovenzinho ali seria esmagado. E o Siwoo perguntou se é uma ameaça? E ele até que tinha ficado curioso pra saber o poder que ele tinha. Mas o velhinho falou que não, é um acordo. Eles partem dali e o garoto fica seguro. E o velhinho falou que ele entrou nessa missão por acaso, não foi? Se ele partir em silêncio, não vai ter mais nenhum problema pra ele. Mas o Siwoo falou que não. Ele entrou aqui porque quis, porque ele tá procurando uma coisa muito específica. E o Siwoo falou que é até bom dar uma lição nesse garotinho malvado aí. Que isso, Ele tava coitado? falando do Shu, que tava sendo pressionado no chão ainda. E o velhinho perguntou se eles não estavam do mesmo lado. Mas o Siwoo falou que o outro lado da operação deles já deve ter acabado, não é? E falou que eles eram assassinos de caçadores profissionais, não é? Provavelmente de uma organização bem grande. Ele carrega várias ferramentas amaldiçoadas e tem habilidade suficiente para derrubar um despertado. Então é meio óbvio de onde ele veio, não é? E o velhinho perguntou se ele veio sozinho, mesmo sabendo disso tudo, quem exatamente ele é e o que ele quer. Mas o Siwoo disse que fez uma pergunta primeiro. Será que ele não quer responder ou não ouviu porque esqueceu o aparelho auditivo em casa? Mas o velhinho falou que se ele desse mais Explota um esculacha. passo, então preparou sua ferramenta amaldiçoada, mas o Siwoo usou somente o seu relâmpago, o que fez aquela ferramenta amaldiçoada parar de funcionar por sobrecarga. E o velhinho, recuando, pensou que isso seria impossível com uma densidade de mana normal. E o Frei falou que agora essa habilidade parece um pouco mais apetitosa. E o Siwoo pensou que aproximadamente 40% do seu poder voltou. É um bom aquecimento pra ele isso aqui. E o Siwoo falou Bom, pra já esse é bom. velhinho não perder seu tempo. Na idade dele, não tem muito tempo pra desperdiçar, não é? Mas o velhinho falou que mesmo que eles pertençam à organização, ele acha que simplesmente vão divulgar toda a informação. E ele continuou dizendo que qualquer pessoa afiliada a uma organização adequada assina um brasão do silêncio, um juramento vinculado pela mana. E com esse brasão do silêncio, qualquer um que vaze informações sobre a organização é alvo imediato de eliminação. E o lobisomem, nesse momento, finalmente acordou. E o velhinho falou que ele ficou tempo demais desacordado. O Siwoo perguntou se é só isso? Eles estão com medo de morrer? Se esse for o caso, eles não têm por que se preocupar. Depois de morrer 3 ou 4 vezes, eles vão se acostumar. Ela consegue ressuscitá-los. E o velhinho, é claro, ficou desesperado e mandou o Sherry fazer alguma coisa. E o lobisomem partiu pra cima, dizendo que mesmo se ele morresse, levaria o Siwoo junto com ele. Mas o próprio Não tio vai, né? apareceu pra proteger o Siwoo. E falou que agora o combate tava justo. E o Sherry falou que ele é muito desobediente, não é? Deveria ter ficado no chão pra não se machucar. Mas o tio falou que agora vai entrar no combate pra valer. Mas o Siwoo simplesmente usou a ventania, criando muitos e muitos tornados em volta, tanto do velhinho quanto do lobisomem. E ele somou isso com a outra habilidade, milhares de ventos. E o Siwoo pegou o velhinho pelo pescoço e perguntou: e aí, o que você acha disso? É com isso que a morte se parece. E ele começou a drenar a vida dele com um feitiço. E o Siwoo perguntou quantas Esse velhinho aí não deve ter muita vida pra sugar. vezes o velhinho quer passar por isso Lá antes ele. de responder a pergunta. E o velhinho mal conseguia respirar e perguntou quem ele é. E o tio pensou que o Siwoo era completamente insano. Ele tá quase matando o inimigo, mas ao mesmo tempo tá curando ele pra que ele não morra, pra que ele sofra mais e mais. Mas ainda Meu assim, Deus, ele que pensou a habilidade psicopatia! de cura imensa era essa. E o Siwoo falou que vai perguntar pela terceira vez de onde eles são. E o Sherry já tava pedindo por misericórdia e falou pro velhinho dizer logo de uma vez. E ele respondeu que a organização era a Bestia. E o Siwoo falou: viu como é que foi fácil? E o velhinho pensou que tava um pouco em dúvida, mas depois de ver tanta habilidade, ele tem certeza que esse cara na frente dele é um dos 3 lords que desapareceu há muito tempo atrás. O insano. Teve mais alguém? Siwoo. E o Siwoo falou que agora que as bocas deles estão abertas, eles estão falando todas as informações que ele quer. Ele perguntou se conhecem esse cara de cobra aqui e é explicado sobre a organização de assassinos Bestia. É um grupo especializado em assassinatos de caçadores de elite que se reuniu em volta de seu líder, o Corvo. E nesse mundo é uma organização muito poderosa tanto em termos de habilidade quanto em número de missões concluídas. Como um caçador da primeira geração que estava ativo nas sombras por algum tempo, aquele velhinho não
tinha muito motivo para hesitar no convite de se juntar a essa grande organização. Para os assassinos que pertencem à Bestia, manter o silêncio Ela é um sobre os dos companheiros líderes. é uma regra fundamental. No momento que você faz o juramento do silêncio, a sua vida é colocada nas mãos da organização. Até que a cabeça dele caia, tudo que ele tem que fazer é ter lealdade. E depois de 15 anos nessa organização, ele pensou que preferia morder sua língua e morrer do que trair a organização. Mas depois de experienciar a morte real várias vezes, ele está falando agora involuntariamente. E o velho falou que esse cara é um dos membros da Bestia. O código dele é a Mamba Negra. E o Seul fala que faz sentido ele também fazer parte da Bestia, não é? Mas ele tem uma pergunta restante para eles dois. Por acaso, algum deles se envolveu no pedido de assassinato do caçador Jung Min Jun? Só que eles ficaram em silêncio. E o Seul perguntou se eles realmente não iam responder essa. E Depois de tanta tortura, eles ainda conseguem aguentar? os dois começaram a sentir muita dor de repente, como se a pele deles estivesse sendo arrancada. E o velhinho falou que a grande maioria deles são membros regulares. Exemplos de colaboração são bem raros, na verdade. E eles nem sabem a identidade um do outro. No entanto, tem uma razão pelo qual eles vieram pegar esse lobo na prisão. Foi por conta de uma reunião que aconteceu na organização, que acontece a cada 2 anos. E a ordem da organização foi tirar o Sherry da prisão, para que pudessem participar dessa reunião juntos. E o velhinho fez uma referência para um dos 3 grandes lords. E falou que pode contar para ele Eu acho que o Prota vai nessa reunião em vez desse velhinho. tudo, até o local e como se infiltraram. E fará o máximo para ajudá-lo. E só pediu que faça deles seus seguidores. E o tio perguntou que tipo de maluquice é essa? E falou pro Siwoo que ele não pode simplesmente aceitar criminosos como os seguidores dele, não é? E o Siwoo perguntou desde quando tá falando com ele tão respeitosamente assim. E o tio falou que ele usou a Azura perfeitamente. Ou seja, ele tá relacionado com seu mestre. Pelo Prota? No mínimo, deve ter sido o mentor do seu mestre ou o irmão mais velho dele, sei lá. Então falou pra aceitá-lo como discípulo em vez daqueles criminosos. Ele falou que começaram com o pé esquerdo, ele foi um pouco rude quando se conheceram, mas se deram uma chance pra ele, não vai se arrepender. Mas o Siwoo falou, tá, por enquanto fica quieto então. E o Siwoo pensou que de qualquer forma, tudo que ele quer é informações sobre aquele desgraçado da Mamba Negra. E se ele deixar esses criminosos em paz, eles vão morrer de qualquer jeito graças à Bestia. Mas ele pensou que se eles vazassem essa informação primeiro, as coisas ficariam bem problemáticas. E o Siwoo falou que tudo bem, ele vai aceitá-los como seus seguidores. E o tio falou, não, por quê? E o velhinho falou que vai ser leal a ele, um dos 3 grandes lords. Mas o Siwoo falou que tem uma condição. O Siwoo falou que mesmo forçado, não tem como garantir que ele não vai trair outra pessoa de novo, não é? Então eles também vão ter que fazer um juramento de mana. E o Sherry falou que o juramento de mana é o contrato vinculativo que restringe o fluxo de mana assim que você quebra o juramento. E o velhinho falou que é melhor do que morrer ou do que ser torturado por esse maluco. Então, o Siwoo preparou o ritual para o juramento e falou para eles reunirem suas manas e dizerem seu nome em voz alta. Então, o Sherry falou Sherry Volk e o velho se apresentou como Jock Gi. E o Frey falou que lacaios do seu fornecedor de alimentos são lacaios dele também. E o Siwoo Ela falou não tava gravando. A gravação vai ter isso? a partir de agora, Geokgi e Se eu tiver na live, se tiverem live, deu bosta. Sherry Muita. Volk são seu braço direito e braço esquerdo. E falou que o preço da lealdade é a proteção. Enquanto estiverem sobre esse juramento, ele vai protegê-los. E os dois falaram que iriam servi-lo. E o tio perguntou, e quanto a ele? Ele fez os criminosos seguidores dele e ele não. E ele falou que se não fizer com ele também, ele vai trair a associação. Não tem como vocês verem aqui, mas eu vou mostrar pra vocês a carinha dele. Coisinha mais fofinha. Acho engraçado. Eu tenho de mudar isso. Pra virar um criminoso. Mas quando o Siwoo deu uma olhadinha pra ele, o tio falou que era piada, desculpa. E o Siwoo, desfazendo aquele pergaminho de juramento, chamou a atenção do tio, chamando ele de discípulo do Shalong, e falou que também aceita ele como discípulo. E o tio perguntou se é verdade, mestre. E o Siwoo falou que sim, é melhor ter mais pessoas pra tarefa que ele quer fazer agora. E o Siwoo pensou que em 4 pessoas dá pra fazer uma boa bagunça, mas ele precisa de uma última pessoa pra limpar essa bagunça. E mais tarde, na prisão de Inshal, o gordo perguntou se é verdade isso. Um dos presidiários escapou do veículo de transporte e perguntou se ele sabe o quão perigosa essa pessoa é. Além disso, o agente dos transportes está perfeitamente bem e simplesmente escaparam. E ele ouviu dizer que o HMSS tem crescido muito ultimamente. Mas era tudo mentira, não é? E quem tava ouvindo toda essa bronca era o próprio Jung-gu. E o Siwoo falou que o cara foi rápido e acabou fugindo, E o Jung-gu pensou que ele nem se esforçou na sua mentira. E o gerente da prisão perguntou por que o agente novo não mostra sua cara. E falou que o HMSS vai tomar total responsabilidade por isso. Mas o Jung-gu falou pro gerente e diretor da prisão
que, em média, geralmente são 4 a 5 oficiais de transporte designados para transferência de presidiários despertados. Especialmente quando esse presidiário é transferido para uma prisão de segurança maior. Podem haver até 10 oficiais envolvidos nisso. No entanto, nesse caso, solicitou apenas uma pessoa, excluindo o motorista, isso vindo da própria prisão de Incheon. E o diretor perguntou: o que tem isso? As consequências de perder um prisioneiro são deles. Mas o Jung-gu falou que, pelo que ele ouviu falar, de acordo com o novo oficial de transportes, o presidiário confessou que subornou diretamente os superiores da prisão antes da sua fuga. E o diretor perguntou: como assim? Disseram que a câmera corporal estava desligada. Provavelmente mentiram. O Jung-gu falou que sim, não pode aceitar essa afirmação sem provas. Mas já que foi mencionado, eles podem pelo menos verificar, não é? Portanto, o HMCS vai conduzir uma investigação sobre o preso fugitivo e a prisão de Incheon. E falou que espera que o diretor coopere. E mais tarde, voltando para HMCS, o Jung-gu estava acabado. E ele falou pro Siwoo que, como ele mencionou, a limpeza relacionada a essa missão de transporte já foi concluída. A investigação sobre o caso de suborno da organização também começou. No entanto, ele trouxe um caçador do leão branco, Tio Ramin, um velho completamente desconhecido. E peraí, esse não é o prisioneiro que escapou daquela vez? E o seu cala a boca e se sentar. Ele falou que tem uma boa história por trás disso tudo, pode ser? Então, mais tarde, agora, ele iria explicar toda a operação. Eles vão se infiltrar na reunião da Bestia, que vai acontecer no dia seguinte. É um grande negócio. Eu concordo, é bom. De 8 despertos de alto nível, especializados em matar caçadores. Os detalhes sobre a infiltração serão explicados por esses traidores aí. Então, Jung-gu e o Chu têm que ter certeza de prestar bastante atenção. E o Jung-gu perguntou: peraí, você de repente falou que a gente vai se infiltrar numa organização de assassinos em uma reunião em pequena escala. Uma coisa boa. E perguntou qual o propósito da infiltração. Para conseguir... Como é que a gente explicar isso? Ideia boa, confio. Eu acho que vai dar bom. Dele, em primeiro lugar, o Siwoo falou que esse propósito é bem óbvio. Completa aniquilação. Então, no dia seguinte, nessa reunião de pequena escala da Bestia, falaram que não tinha ninguém faltando, mas a garota falou que tinham 2 pessoas, ele é idiota. Mas o homem respondeu que não tá contando aqueles 2 traidores. E outra pessoa falou que não esperava que eles fossem traidores. Isso foi bem inesperado. E falaram também que seria bem interessante caçá-los de uma vez. E outra garota falou que o Volk era tão maldoso, ele prometeu que eles acabariam com a terra juntos. Mas um homem com uma cicatriz na boca falou que isso já é suficiente. O comandante é quem determina como lidar com os traidores. Mas outra pessoa falou que essa conversa é bem divertida, na verdade. Até pra ele é bem chocante que tenham pessoas faltando no primeiro encontro em muito tempo. E perguntou se realmente ninguém mais vai falar nada? Ou será que eles deveriam decidir quem vai lidar com os traidores? Numa partida até a morte? E todo mundo ficou em silêncio, mas outra pessoa falou que o comandante sempre tem piada sem graça, não é? E esse cara de cobra, provavelmente o Mamba Negra, agora nós sabemos quem falou é. que vão cuidar dos traidores quando a hora chegar. Mas o verdadeiro problema é que outras pessoas já sabem o horário e o local dessa reunião. Mas perguntaram o que aqueles 2 ninguém podiam fazer, hein? Acha mesmo que eles vão fazer o quê? Chegar aqui invadindo? Só que nesse exato momento, o alarme soa, dizendo que tem intrusos detectados. Movimentos desconhecidos foram detectados em todas as rotas. E o comandante falou que ele acabou de zicar, mas falaram que são 5 saídas, ou seja, 5 intrusos. É só acabar com um de cada vez. Mas então eles se levantaram para lidar com isso logo. E perguntou se o comandante, a Mamba Negra, não vem? O Mamba Negra falou que não gosta de pegar peixe pequeno. E a outra falou que, bom, já pegaram o lugar dela, então ela vai ficar jogando aqui. Mas o comandante falou que agora que parou para pensar, deveria ter dito a eles para trazer as cabeças intactas dos intrusos, não é? Mas eles são muito violentos. Não vai dar nem para verificar a identidade dos intrusos depois de mortos. E o Jung-gu estava infiltrado na tubulação do lugar. E o Jung-gu pensou que nunca ganhou uma loteria na vida. Mas esse jogo de sorte ele ganhou, né? Então é mostrado o que aconteceu 30 minutos atrás. Eles haviam chegado ao hall de encontro da Bestia. E Jokig falou que tem 5 entradas no total. E cada uma tem um detector de intrusos. O interior também muda constantemente. Então não dá pra saber exatamente pra onde cada entrada vai levar. Mas só existem 5 maneiras de entrar ou sair. E todos os caminhos eventualmente levam ao salão central de reuniões. Não importa qual caminho eles vão tomar.
eles vão alcançar o salão central. É só questão de tempo. O Siwoo falou que então cada um vai pra uma entrada. Se todos passarem pelo mesmo caminho, eles podem escapar por outro. E ele perguntou pro Jin-goo se ele trouxe comunicação. Não trouxe? E ele pegou sua bolsa e falou, sim senhor. E o Siwoo falou que cada um vai por um caminho. Mas como eles têm detectores, vão saber que estão se aproximando a todo vapor. Se encontrar alguém no caminho que não conseguem lidar com o poder, é só ganhar o máximo de tempo possível. Especialmente se algum deles encontrar a Mamba Negra. Tem que relatar isso imediatamente. Então, eles vão entrando no local. E o Jin-goo pensou que estava tudo indo bem, por enquanto. Até que ele finalmente encontrou a ventilação pelo qual ele pode se infiltrar. Isso porque o caminho que ele foi estava completamente bloqueado. Só que de algum jeito, ele já parou no salão de reunião central, sem brigar com ninguém no caminho. Ele não sabe se isso foi sorte ou azar. Ele pensou que a segurança é mais desleixada do que o esperado. E agora vai esgotar que tem Mamba Negra aí, né? O salão de reuniões está completamente exposto. É como se ninguém se importasse com a segurança porque eles mesmos matavam os intrusos. E o Jin-goo pensou que 5 deles saíram para verificar os intrusos. Significa que há brigas ocorrendo em todos os setores até agora. Mesmo se ele vier por rádio, será impossível reagrupar imediatamente. E ele pegou pequenas bolas de aço e pensou que pode começar a diminuir os números deles aqui. Então, ele jogou uma bolinha de metal lá no salão central. E a garotinha perguntou se tem alguém usando o cassino ainda. Ela falou que pelo menos pode usar isso aqui. Foi o dia de sorte dela. Só que então aquela bolinha explodiu. Era uma bomba. E o comandante perguntou se ela tá morta. E a Mamba Negra falou que um rato se infiltrou, não foi? Até que uma granada caiu bem na frente dele. E o Mamba Negra disse que foi uma boa emboscada. Mas ele falou que não é muito fã de pique-esconde. Então quebrou a granada no ar. Mas o Jin-goo, nesse momento, desceu da tubulação. Interessante. Só que o Mamba Negra conseguiu defender o golpe dele. E o Mamba Negra reconheceu ele. Caçador da HMCS, Jin-goo. E o Jin-goo pensou que infelizmente só conseguiu derrubar um deles. Até depois de uma bomba mágica daquelas, eles mal foram arranhados. Especialmente o cara que tá sentado, que parece o chefe. Ele nem sequer usou uma habilidade pra se esquivar. E o Mamba Negra falou que com certeza ele não veio sozinho. E perguntou se os traidores venderam as informações pra HMCS. Seria muito bom um plot twist que o chefe seria a pessoa que... o discípulo do Prota. Sim. E o Jin-goo perguntou, e se eles tiverem feito isso? O Mamba Negra falou que ficaria impressionado, arriscando suas vidas para deixar essa organização, para ir para uma organização tão patética quanto a HMCS. E o Jin-goo ficou muito puto e partiu para cima dele. Ele atirou várias facas bem na direção do Mamba Negra. E o comandante falou que não foi nada mal. E o Mamba Negra, que teve seu rosto cortado de raspão, falou que havia se esquecido da habilidade do Jin-goo. Mas agora ele se lembrou. É a psicocinese, não é? E o Jin-goo estava controlando as facas com sua habilidade. E o Jin-goo percebeu que a pele do Mamba Negra é muito resistente e a regeneração dele também é muito alta. Ele nem sequer está usando uma habilidade especial, mas ele reforçou seu próprio corpo com mana. E o Mamba Negra partiu para cima, dizendo que isso aqui seria um bom aquecimento. E já arremessou o Jin-goo na... Agora que eu tô pensando, o cara esqueceu de relatar. Eles têm um acordo. Se encontrar o cara do Mamba Negra, relata. O cara esqueceu de relatar. parede como se não fosse nada. E o Mamba Negra falou que não queria danificar os órgãos do coitado. Mas já que já tem sangue, eles não podem fazer muita coisa. E perguntou se o comandante vai usar o corpo dele ainda. E falou que não, pode fazer o que quiser. Mas o Jin-goo pegou seu walkie-talkie e falou que ele encontrou o alvo principal no salão de reuniões central. E a contagem de inimigos, incluindo o alvo, é de 2 inimigos. Mas o Mamba Negra chutou o peito dele e quebrou o walkie-talkie. Ele falou que agora deve ser um pouco tarde. E perguntou quem é que vai vir para pará-lo agora. O traidor velhinho? Ou o traidor que é o filhote de lobo? Ou talvez todos eles ao mesmo tempo? Então é exatamente isso que acontece. Todos partem para cima dele, menos o Siwoo, que não estava ali ainda. Só que mesmo todos partindo para cima ao mesmo Quem é que foi forte o suficiente para conseguir parar o Prota? O Mamba Negra conseguiu se esquivar. E ele falou que isso é até um pouco inesperado. Eles passaram pelos outros assassinos da bestia muito rapidamente. Ele falou que o líder deve estar um pouco decepcionado, não é? E o Corvo falou que tinha pego os melhores deles. Não esperava que eles fossem tão fracos mesmo. Mas o Mamba Negra falou que tem alguma coisa estranha. Considerando a condição deles e os ferimentos que estão, com certeza teve um conflito, mas... como que eles derrotaram a Tigre e o Pardo tão facilmente? Mas quando ele usou sua grande habilidade de explosão, alguém defendeu todo mundo. E foi o Chu com sua Azura. E falou que o Mamba Negra fala demais. Mas o Mamba Negra segurou o braço dele como se não fosse nada. E perguntou se ele é um caçador da Leão Branco, não é? Chu Ramin. E perguntou se até ele tá junto com a HMCS. E arremessou o Chu pra longe. E ele foi jogado em cima do Jin-goo, que já tava machucado. E todos estavam escapando dos escombros daquela explosão que o Mamba Negra criou. E ele falou que não
importa o quanto ele analise, não faz sentido. Ele falou que o grupo tá um pouco desordenado, como se fossem estranhos que se conheceram ontem, não como se fosse uma única organização composta de indivíduos despertos. E perguntou cadê a pessoa que juntou todos eles. E nesse momento, cadê o Prota? Estava lidando com todo mundo da Bestia ao mesmo tempo. E o tio perguntou como que esse cara sabe de tanta coisa. E falou pro Jungu levantar. Ainda não acabou. Mas o Jungu perguntou como que eles chegaram tão rápido. O tio falou que veio correndo pra cá assim que ouviu o rádio. Ele tinha acabado de se encontrar com um inimigo, não muito longe de onde seu mestre estava. Então, o Siwoo, de repente, apareceu e falou pra ele seguir pro local marcado. Ah, é verdade. Os caras tinham combinado ir derrotando um de cada vez. O Volk e o Geokig também tiveram uma situação Calharam com o semelhante a Prota. essa. De qualquer forma, agora eles têm que focar no Mamba Negra, o alvo principal da missão. E o Volk perguntou se eles realmente acham que isso é possível sem o Siwoo capturar um desperto de rank A+, sem matá-lo, além disso sendo o próprio Mamba Negra. E o Geokig falou que não usou suas habilidades ainda, mas ainda assim percebeu que essa sala de conferência parece um... Pô, mas devia ser fácil. Tem um a mais. Tem um a mais. Eu não sei quanto é que é o velho, mas deve ser pelo menos já. Pô, tem uma vantagem boa. pouco estranha. Ele pensou que em termos de velocidade e poder de combate, o Mamba Negra pode se comparar até no segundo em comando, mas provavelmente não possui muitas habilidades mágicas de alto nível, como detecção ou rastreamento. Ele pensou que devem ter configurado algum tipo de dispositivo, ou talvez o Corvo, o líder, esteja observando essa situação. O poder do Corvo é desconhecido até pelo próprio Geokig. Ele é um fator inesperado que sempre pode interferir no jogo, mas então ele usou a sua ferramenta amaldiçoada e falou que vai atrasar o líder, enquanto eles cuidam do Mamba Negra. E o Volk perguntou por que esse velho maldito sempre dá o trabalho sujo pra ele. E o Mamba Negra perguntou se nenhum deles vai responder a sua pergunta, mas o Geokig falou que ninguém pode sair daqui até que o Lorde deles apareça. Então ele usou a técnica do selamento amaldiçoado. E tanto o Mamba Negra quanto o Corvo foram pegos por correntes amaldiçoadas. E o Corvo perguntou se até ele vai ser privado de entrar na briga também, mas o Geokig falou pro Corvo se acalmar. Não importa quem ele seja, nem com muito poder vai conseguir escapar facilmente de uma técnica de selamento lendária. E o Corvo falou que o mestre novo dele tem um bom apoio, né? Mas ainda assim, trair a organização simplesmente assim é demais. Ele não acha? Então, aquela agente de antes, a Porco-Espinho, que parecia morta, na verdade se levantou muito bem e partiu pra cima do Geokig. E o Jungu falou que essa mulher era pra tá morta. E o Mamba Negra, que se livrou do selamento, falou que qualquer conversa ou discussão é perda de tempo. E falou que apesar do que parece, eles estão bastante ocupados. Mas como é que ela sobreviveu? Ela tava pegando a bolinha que explodiu logo na cara dela? Foi queima-fogo? Os reforços deles vão chegar, então vão acabar com qualquer vestígio deles o mais... Pô, queima-fogo é foda também, eu tô maluco. Foi... Eu não sei como é que é, não. Foi... A queima-roupa, é isso que eu quis dizer. rápido possível. E o Mamba Negra se transformou com a sua habilidade draconiano. E o Jungu, falando com o Shu, falou que vai fornecer apoio remoto. Eu pensei que era uma serpente, mas é um lagarto que se transformou em dragão. Mas o tio falou que o Jungu tá todo quebrado, então é melhor que fique parado. Tudo que eles tinham que fazer... Ou também pode ser o dragão coreano, que é mais semelhante a uma cobra. Por agora, era fugir. Então eles se esquivaram da grande explosão do Mamba Negra. E o Mamba Negra pensou que sentiu isso no primeiro confronto. Mesmo que a habilidade tridimensional em si pareça semelhante à do Volk, a massa de mana da habilidade do Chu é bem diferente. Além disso, nessa sala de conferência, qualquer coisa que tenha sido feita está manipulando o chão. E ele pensou que nessa situação, ele vai ter que aguentar os golpes com a sua durabilidade, já que ela é maior, e fazer de tudo para ganhar tempo. O outro lado também tá muito caótico, então é difícil que eles esperem qualquer reforço. E o Mamba Negra, prestes a atacar o Shu, pensou que não esperava que os outros membros não fizessem sua parte. Mas então ele foi atingido no braço por uma das facas do Jungu, que começou a necrosar o braço dele com um tipo de magia. E o Jungu perguntou se ele usa magia elemental também, mas o Mamba Negra conseguiu se livrar facilmente de todos os ataques. Calda é essa, meu Deus, o tamanho. foi atingido por um dos destroços, mas o Shu não teve oportunidade de ajudá-lo, porque também foi arremessado no chão. E o Mamba Negra, atrás do Jungu, falou que os caçadores da justiça muitas vezes caem em seus próprios delírios. O nível de habilidade, quantidade de mana e os números deles não determinam a vitória ou a derrota. Ele falou que o Jungu veio aqui por decisão própria. Com certeza, ele deve ter usado algum tipo de dispositivo para invadir a base, não é? Enquanto isso, o Geokig já estava derrubado e a Porco-Espinho estava espancando completamente o Volk. E o Mamba Negra continuou complicado. dizendo que todo o piso dessa sala de conferência está equipado com técnicas de melhoria para emergências e dispositivos de autodestruição. É como se fosse um grande ninho de uma cobra. E agora que eles entraram no ninho da cobra, sair vivo não é uma
opção. Em vez de resistirem desnecessariamente, Cadê o Prota? eles podiam só se render logo, não é? Até que o Mamba Negra percebeu uma coisa se aproximando e se esquivou por pouco. E alguém passou muito rapidamente e pegou o Mamba Negra pelo pescoço. É Prota. E o Siwu falou que finalmente achou ele, pobrinha desgraçada. E o Siwu não só pegou ele pelo pescoço, como quebrou tudo que tinha no caminho. E a Porco-Espinho perguntou quem é ele. Mas o Siwu só eletrocutou ela e ela caiu inconsciente. E o Corvo perguntou se o Siwu neutralizou toda a magia que tinha nessa sala. E o Frei falou que isso só aconteceu porque ele ajudou. Esse cara nem é tão bom assim. E o Corvo falou que essa estrutura custou milhões. Ele fez um ótimo trabalho acabando com ela. E o Mamba Negra falou que isso foi surpreendente, mas... Então ele atacou o Siwu, que teve que recuar. E o Mamba Negra falou que agora ele entende. Esse é o suspeito de assassinar todos da Bestia. E que juntou esse pessoal para invadir, não é? E o Siwu perguntou, suspeito? O Mamba Negra que é o suspeito. E o Corvo falou que o Siwu tava aqui pelo Mamba. O próprio Mamba sabia disso? Ele falou que não fazia ideia. Mas com certeza, pelo jeito que o Siwu tá falando, deve ser vingança. O Mamba Negra falou que nunca deixa traços ou vestígios depois de seus assassinatos. Mas de algum jeito, ele descobriu. O Siwu falou que a vingança é legal. Mas antes disso, ele precisa descobrir uma coisa. Então ele facilmente cercou o Mamba Negra Eu com quero seu saber. poder. E o Corvo, quando foi O reagir, motivo? também foi cercado pelos outros. E falou somente pra ele escutar a partir de agora. E o Corvo perguntou o que fez deles tão leais ao Siwu. E perguntou quem é esse cara. Enquanto isso, aquela barreira que ele criou não deixava o Mamba Negra nem sequer se aproximar. O próprio Mamba Negra pensou que essa armadilha era muito poderosa. A velocidade dele se compara com a de um caçador corpo a corpo. Mas ainda assim, ele tem feitiços e magias muito poderosos. Então, ele tomou um sacode e foi arremessado pra longe. O Mamba Negra até perdeu a sua transformação e cuspiu muito sangue. E falou que nunca viu ninguém como o Siwu na sua vida. Ele já enfrentou Nem o muitos chefe? caçadores poderosos, mas quem diabos é ele? E perguntou o que quer dele, invocando a sua magia. Mas o Pô, mas isso tu já sabes, né? Se tinha um olhar de vingança, eu queria vingança. Siwu apareceu atrás dele muito rapidamente e falou que o Mamba Negra parece que tá se confundindo. Então pisou na cabeça dele e falou que ele faz as perguntas. E perguntou se não tinha percebido até agora que ele estava pegando leve. Então continuou pisando na cabeça do Mamba, dizendo que podia ter matado ele. Mas ele não fez isso até agora porque não quis. E o Siwu perguntou, maior do que os VIPs, o que essa frase significa? Quem mandou matar o Minjun? E o Mamba Negra se perguntou, o arqueologista Jung Minjun? É dele que tá falando? E perguntou se o Siwu era relacionado com ele, não é? O Siwu falou pra dizer logo. Isso se quiser viver. E o Mamba Negra falou que é claro que ele pode dizer, mas não vai lhe importar muito. Isso porque a cara dele vai estar derretida. Então ele usou um feitiço e cuspiu veneno no rosto do Siwu. E ele falou Não vai que o assassino funcionar. nunca fala as informações sobre o seu contratante. Mas o Siwu tava super de boa e perguntou que coisa é essa que cuspiu na cara dele. Ele perguntou se isso aqui era pra derreter a cara dele. Que piada. Então ele se curou instantaneamente. E o Mamba Negra se perguntou se o tempo todo ele era um curandeiro. E ele pediu a ajuda do seu Capitão Corvo, só que o Corvo também estava cercado. E o Mamba Negra falou que ele conta tudo o que ele quiser. O cliente foi o Pandemônio. Só que nesse momento, a cabeça dele explodiu por revelar as informações do seu contratante. E o Siwu se perguntou, Vixe. o Pandemônio? E o Corvo, vendo toda essa cena, deu uma alta risada e se livrou de todo mundo que estava cercando ele de uma vez. E o Corvo falou que agora sabe exatamente quem o Siwu é. O caçador da primeira geração mulher? que desapareceu há 10 anos. Min Siwu. E o Siwu perguntou se o Corvo também faz parte do Pandemônio. Ele falou que não, sem chance. O grupo dele de assassinato já tá cheio. Então eles não se associam a pedidos pessoais. O Corvo falou que descobriu com base na força dele e pelo fato de que ele conhece o Pandemônio. E falou que a irmã dele, uma vez, falou sobre um caçador da primeira geração que usa um tipo de cura esquisita. E o Siwu falou que é melhor não mentir pra ele, porque ele vai descobrir. E o Corvo falou que não tem por que mentir, já sabe da identidade dele. Só isso já responde a pergunta dele. Mas ele falou que ainda assim é estranho, porque todo mundo esqueceu da existência do Siwu por um tempo. Mas ele falou que isso não importa. Então, levantou a última viva, que foi a Porco-Espinho, e explodiu o teto desse lugar pra Vixe. conseguirem fugir. E perguntou se o Siwu iria atrás dele, e o Siwu falou que não precisava. Ele já descobriu o que ele queria. O Corvo falou que isso é ótimo. Então, ele se vem da próxima. Ele Ok, abriu um portal tranquilo. e se teletransportou pra bem longe dali. E o Pera, ele? É homem? perguntou pro Siwu se tem certeza que pode deixá-los irem assim? E o Siwu falou que eles teriam ativado o feitiço de explosão, o que provavelmente, se não matasse, deixaria todos aqui bem feridos. Eles não Ah, mas tu és um healer. O que é que tens? estão em condições para saírem vivos disso. E ele falou
Ué, tu é um healer. Se todo mundo... Era só curando enquanto a pessoa queimava. Ficava tudo certo. Pro Jungu só cuidar da cena do crime. E ele chorando falou, claro, mestre. E o Seu se perguntou, Pandemônio, Minjun, qual é a relação entre essas coisas? Não sei, mas vamos descobrir no próximo episódio. Se vocês curtirem, tem próximo episódio. Eu curti, é maneiro, é o básico do básico. É um... Nem posso comparar com frango, com arroz e feijão, nem isso. É mais de uma sandes. Tu come, fica satisfeito e tá bom. É isso. Eu falo mais no outro episódio, se tiver. Mas enfim, talvez no final do mês que eu tô planejando uma parada. Mas enfim, espero que vocês curtam. Valeu, falei e fui. Tchau, tchau.